Bem-vindo, dopaminados, para mais um episódio. Hoje um episódio especial, porque eu estou cercado aqui na mesa de mulheres. Eu estou o bendito fruto aqui. E vamos falar muito de saúde feminina, saúde da mulher. Estamos aqui com especialistas, né? A doutora Thalita, que é uma médica especialista em mulher. E Maíra também, que trabalha muito com a saúde feminina, nutricionista. Grande prazer receber vocês aqui. E todo lado da Bruninha, minha parceira de vida, que está sempre comigo aqui no podcast. Também atendo muitas mulheres. Que é uma especialista também de educação física de mulheres, né? É isso aí. Sejam bem-vindas ao Dopaminados. Eu vou passar a palavra para vocês e vocês se apresentem aí. Obrigada pelo convite. Quer começar, Thalita? Pode começar. Pode começar. As mulheres já cheias. Então, como o Ângelo falou, eu atuo, né, em consultório. Tenho paixão pela nutrição e eu falo que a nutrição mudou a minha vida. Então, tudo que eu vivo hoje, né, todo o meu processo, depois eu conto um pouco para vocês também, eu acredito que ajuda na jornada das minhas pacientes. Então, para mim é uma honra e hoje eu trabalho com a nutrição funcional, integrativa, atendo majoritariamente as mulheres. Sensacional. Bom, meu nome é Thalita Fernandes, eu sou médica e nutricionista também, gente. Tem pouco tempo, acho que tem 2 anos. E um caminho ainda inverso, né? Que geralmente eu vejo as pessoas fazerem nutrição e depois buscarem a medicina. A Thalita era médica e resolveu como era importante a nutrição. Então, ela fala, gente, mas por que? Eu falei, cara, eu queria ir atrás de conhecimento. Conhecimento agrega, né? Nunca é demais. É bom demais. Eu falei, cara, eu vou encarar aqui. Não tinha nada pra fazer, né? Não tenho 2 filhos, não tinha que dar conta do consultório. Quase não trabalha. Enfim. E aí resolvi estudar aí mais um tempinho. Mas eu fiz pós-graduação de nutrologia, tem mais ou menos uns 7 anos que eu atuo no consultório. Então, assim, o meu público, no começo, era um público de atletas, que eu comecei no CrossFit, conheci o Ângelo do CrossFit. Conhecemos lá no CrossFit Vila Velha. Vila Velha. Sim, aí depois foi sempre crescendo a mulherada, né? Então, assim, com suas dores. E aí eu comecei a ir atrás um pouco mais de conhecimento mesmo para a questão do lado da saúde da mulher. E na nutrição também foi um divisor de águas. Tipo assim, mas agrega muito e a gente que é médico, a gente vem para tratar, né? E se for um médico convencional, é para tratar aquilo dali que tá ali, tá tudo certo. E, tipo, eu fui atrás da nutrição também para estar apto a prescrever, fazer uma dietoterapia voltada, né? Muitas vezes prevenir. Tratar com prevenção. Tratar com prevenção, isso aí. Porque acaba que a medicina no Brasil, ela é mais curativa. Sim. Então, agora tá mudando um pouco. Mudando bastante, vem essa parte da pouco, integrativa, né? Mas assim... Quem tem esse olhar, eu acho que pensa fora da caixa, que tem esse olhar de integração mesmo, de olhar o paciente e querer ajudar, resolver o problema de fato. Então, ali na base ainda, acho que falta um pouco. Sim. A gente teve a doutora Roberta aqui, que ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, deixar de ver um joelho e ver o joelho da Maíra. Isso aí. Ver a pessoa antes do joelho dela. Não como ela, a primeira formação dela era ortopedista. Então, quando ela vem da faculdade você sai. Isso aí. Você tem que tratar joelho. Isso. Só que agora, justamente, a gente vê essa nova, né, postura até de alguns médicos, né, que tem essa parte realmente também de internando como um todo. Por isso, até a multidisciplinaridade vem atuando de forma bem crescente, né? E como é que vocês tratam isso dentro hoje? Você, ainda mais que tem as duas profissões, como é que é a relação entre médico, nutrição, educador físico? Hoje a gente sabe que também tem um psicólogo no meio da jogada, que está todo mundo maluco. É verdade. Assim, eu acho que a equipe multidisciplinar sempre foi algo que vamos junto. Vamos junto porque você vai muito mais longe, né? Então, assim, essa parte integrativa é algo que vem aumentando cada vez mais, vem crescendo, e isso é bom para o paciente. Bom para a gente, né? Claro, e bom para o paciente também. Porque aí a gente começa a ver o paciente como um todo, né? Que é a questão integrativa mesmo. E
Bom, aí eu vou falar o que eu faço. Eu consigo direcionar. Então, sim. eu vou trabalhar em conjunto com a Thalita, eu vou trabalhar em conjunto com a Bruna, porque o paciente, muitas vezes eles falam, né? Ai, mas eu tenho que ir em um médico, depois eu tenho que ir em outro, e não tem alguém que resolva o problema. Então, qual que é o papel do profissional? Ele ajusta, ele agrupa e direciona. Então, por exemplo, se a gente desconfia, eu estava comentando com as meninas sobre o lipedema, o nutricionista ele não faz diagnóstico de nenhuma doença, mas se eu bato o olho nos exames, eu vejo ali deficiências nutricionais, eu posso já ver ali no hemograma, né, sinalizando uma anemia, por exemplo, eu vou encaminhar para o profissional, para o especialista fazer o diagnóstico e ajustar o tratamento. Então, nutricionista não dá diagnóstico do lipedema, por mais que a gente tenha experiência, atue, assim como outras doenças. Então, esse trabalho multidisciplinar conjunto, é importante ter o profissional que faz todo esse encaminhamento. Sensacional. E você realmente gerir ali a saúde, né? E que tem essa visão, né? Porque nem todo mundo acha que... Não, pera. Concorrência, né? Concorrência. Não vou mandar porque ele vai sair e vai ficar só lá. Né? Tem muito isso realmente. Né? Tem, e aí assim, vem para agregar quando você tem essa visão de integração, né? Vamos juntar, vamos fazer mesmo, vamos pegar esse paciente aqui, vamos fazer juntos e não concorrência. Porque a gente tem um limite também. Então, o médico, por exemplo, ele vai ter alguns recursos que o nutricionista não vai ter. E o nutricionista tem recursos que o médico não vai ter. Então, são trabalhos, por exemplo, complementares. Quando a gente pensa em relação à dieta, por exemplo, o médico, ele faz muita análise de exames, ele vai ver todo o perfil hormonal, então ele vai ajustar a medicação, né? Várias coisas. Então, acaba que a dieta, às vezes, pode ser, e você me corrige se eu estiver errado, mas vai ficar em segundo plano. Por quê? Porque ele vai priorizar toda essa primeira parte da prescrição. Então, unir o trabalho, eu vejo que faz toda a diferença. Embora nós, nutricionistas, também vamos fazer toda a análise, né, e direcionar em relação à suplementação, deficiências nutricionais, porque isso é muito importante. E como faz toda a diferença, que, por exemplo, vamos colocar no lipedema que a gente estava falando. É feito o diagnóstico, daí essa pessoa ela vai ter que cuidar da alimentação, que é um fator determinante aí no tratamento do problema, e essa pessoa também vai ter que fazer exercício físico, que também é outro fator determinante para resolver o problema. Então, aí, já 3 profissionais que passaram por essa pessoa passou por 3 profissionais. Então, esses 3 profissionais também têm que estar falando ali a mesma língua. Então, é um trabalho multidisciplinar que vai agregar muito na vida do paciente de vocês. E que tem que estar todo mundo muito bem alinhado, que sim, aí vai levar o sucesso do paciente, enfim. E aí é tirar essa visão de concorrência. Querer ajudar de fato o paciente, porque ele vai precisar do médico, corrigindo toda a parte hormonal. Então, já é uma paciente que vai ter um perfil, a gente chama de perfil estrogênico. Então, o médico vai fazer toda essa correção. O nutricionista ele vai trazer na base, que é o tratamento conservador, que consiste em dieta anti-inflamatória, o exercício também é um aliado, assim como o básico de todo mundo que busca um estilo de vida saudável, rotina de sono, hidratação. Todos os pilares que precisam ser feitos. Né? Exatamente. E desinflamar é o caminho, quando a gente pensa em doença de base inflamatória, não só o lipedema. Tudo que é doença autoimune, então... Doença crônica inflamatória. Exatamente. Né? O Hashimoto, o lipedema, são... Você não é que você convive com a doença, né? Ela tem cura? Não, mas tem controle, tem remissão e tem tratamento. Tem tratamento. Então, é a base. Excelente. O concorrente tem que ser a doença, né? Então, a gente tem que estar do lado de cá unido, concorrendo contra ali o tratamento que tem que ser feito. É bem interessante a gente estar falando sobre temas agora, mas a gente montou esse podcast aqui para justamente trazer referências capixabas aqui para a gente estar cada vez mais mostrando que o nosso estado tem gente boa e que trabalha que é muito rico nessa área e pode. Então eu acho bom também a gente conhecer mais de vocês. Então eu queria que vocês passassem para a gente agora como é que vocês chegaram nessa área. Você já falou um pouco, foi para medicina, para nutrição, você falou que não é na nutrição, mas como é que foi esse caminho? Vamos conhecer um pouco mais a fundo lá da Bebê Mayra, da Bebê, como chegaram aqui. Não precisa tanto, mas como é que foi que escolheram esse caminho? Pode começar, que a minha história é A minha também. Tava comentando com a Bruna lá atrás que é toda uma trajetória. Quem olha a Maíra hoje, nutricionista, que vive o equilíbrio, e eu falo que
sem dúvidas, é o meu propósito, né? Servir como instrumento de transformação por tudo que eu já passei. Então, lá atrás, na infância, eu sofri por ser uma criança gordinha. Eu tive distúrbios alimentares na adolescência. Então, chegar hoje e adotar de fato o equilíbrio, sair daquele extremismo, ou ou 8 ou 80, ou faz a dieta e treina, ou não treina e come o que quer. Eu já fui muito assim. Eu já fui tão compulsiva, para vocês terem ideia, que eu já cheguei a comer frango congelado. Vou abrir aqui para vocês. Porque vamos lá, é chocante. Porque tem o comer exagerado, que é o normal. A maioria das pessoas fazem. Agora tem o transtorno alimentar, que é a compulsão. Compulsão, eu já atendi paciente que já comeu até sabonete. Então, não é o frango congelado, vamos lá, o frango que estava preparado, tá, gente? Então, era uma preparação, não lembro se era um estrogonofe, um fricassê, estava congelado. Ou seja, isso é um distúrbio, é um transtorno muito grande. Então, eu falo que a gente acaba comendo as emoções. Então, quando a gente não trata isso, vai repercutir no nosso físico e por isso eu também falo que eu tive muitos danos mentais. Então, eu fui aquela criança gordinha. Ainda ali, uns 12, 13 anos, eu descobri autoimune, o Hashimoto, né? Então, eu já era aquela criança mais cansada, sonolenta. Eu fazia vários esportes, minhas amigas comiam a mesma coisa que eu, mas eu estava sempre gordinha. E aí, ligou o sinal de alerta. Então, eu uso a medicação T4, desde então, a levotiroxina. E nesse fato, né, nesse meio do caminho, por isso... Quem olha hoje não imagina o processo, né? Nesse meio tempo, justificando também uma dor, eu tive uma perda muito grande. Foi a perda do meu pai, foi um acidente de carro traumático. Então, vocês imaginam a cabeça de uma criança. E aí, na minha fase de adolescência, eu decidi que eu queria cuidar, porque a gente começa, né, a ficar mais vaidosa. E eu decidi que eu ia fazer dieta por conta própria. Dieta de quê? Internet. Dietas malucas. Era dieta... Não vou falar o nome aqui, vai que as pessoas... Então, eu peguei uma dieta específica, bastante restrita, e eu comecei a perder peso. 15 quilos, 25 quilos. Usava laxante para acelerar o processo. Então, eu me via emagrecendo, só que vários prejuízos, tanto a níveis mentais quanto corporais. Eu me vi emagrecendo, mas meu cabelo ficando fraco, minha unha ficando fraca. Sem nutriente nenhum. Nada. Então, assim, esteticamente, muito magra. Eu acho que eu pesava lá uns 75 quilos, eu fui para 50 muito, muito rápido. Resultado, fase adulta, já, né, jovem, efeito sanfona. Por isso que chegar hoje, né, e viver o equilíbrio e, de fato, né, conseguir ajudar várias mulheres, isso para mim é muito, muito gratificante. Porque quem olha hoje não imagina tudo que eu percorri. E sem dúvidas é muito desafiador, porque é renúncia o tempo todo, né? É aprender a falar não. E nesse meio tempo, e agora isso mais já recente, não tão recente, né? Lá em 2017 eu já sofria muito, né? Por conta do acúmulo de gordura corporal. Sempre foi aquela mulher cintura fina, mas quadril largo, acumulava muita gordura, sabe? No culote mesmo, e coxas. Então, lá atrás, hoje eu já tenho o diagnóstico de lipedema. Lá atrás, eu passei até por uma cirurgia, resolvi fazer coxa, quadril, me incomodava muito. Hoje estou até tratando reparos decorrência da cirurgia. Nesse meio do caminho, porque está tudo associado. Isso é muito importante ressaltar, porque mulheres que normalmente têm lipedema têm outras doenças associadas. Os trabalhos já mostram isso. Eu tenho adenomiose, mas é tudo controlado. Hashimoto está em remissão, lipedema controlado com o estilo de vida. Então, não tem cura, tem tratamento. E o tratamento é viver o equilíbrio. E não é ficar horas na academia, treinar 7 vezes na semana. Já fui aquela mulher que treinava 7 vezes na semana, hoje eu treino bem menos. Uma vida mais leve, até mesmo em relação à alimentação. E eu fiz as pazes, né, com a comida. Sem dúvidas, eu acho que viveu o equilíbrio. Não come mais frango congelado. Não come mais frango congelado. Isso hoje, para mim, é até motivo assim, de orgulho, porque era algo que eu não conseguia abrir. Inclusive, né, o pessoal do marketing, abre isso. E eu falava, gente, não, por quê? Porque ainda era uma ferida. Sim, um trauma. Você fala, gente, é o frango congelado.
Isso, por que eu tô falando? Porque esse é o transtorno. Não é quando a gente abre ali um chocolate, uma barra de chocolate, comi compulsivamente, eu comi a barra inteira. Isso é o comer exagerado. Exatamente. E fique eu bem, sempre falo isso pra e ele, fique assim, bem eu sou claro. compulsivo, eu como muito Não, chocolate. Eu falei, você quem não escolhe o que come não é compulsivo. Não é compulsivo, é seletivo. guloso. Enfim, muitas coisas. Vamos passar pra Thalita, Aham. depois a gente volta pra mim. Nossa senhora, gente. Então, eu me formei em medicina em 2009. Né? Eu não vim de família de médicos. Normalmente, você vem... Não. Apesar que a minha mãe é médica, mas minha mãe me formou mais tarde, tá? Quase, a gente já era grande, já, e meu irmão. Mas a gente não vem, assim, de família de um monte de médico. Então, assim, eu fiz medicina porque eu queria mesmo. Eu não fiz medicina aqui, eu fiz medicina fora do país. Porque eu venho de família, assim, né? Não tem quando o pai é pobre e a mãe é mais pobre ainda, né? E na minha época, quando eu entrei na faculdade em 2002, só tinha UFES e Era muito MScan. difícil passar em medicina. Era, você fez faculdade, vestibular para medicina? Não fiz. Aí eu fui direto, teve, né, lá na Bolívia, na cidade de Cochabamba. Então eu fui para lá, era algo já que eu queria fazer, e eu queria ser pediatra. Olha. Pediatra. Então, voltei, depois fiz toda a parte burocrática, né? Que você tem que fazer revalidação de diploma, fiz isso, fiz aquilo, tudo, deu tudo certo e comecei. Aí vim para aqui, pro Espírito Santo, e depois fui pro interior de Minas. Fiquei lá no interior de Minas, sendo tudologista, porque você faz tudo. Tudo você faz, assim, luxação, parto, tudo, aprendi tudo. Tirar bicho, berne, tudo. Aprendi a fazer tudo lá. E aí depois eu vim pra cá, voltei aqui pro Espírito Santo de novo. Aí tem minha filha, meus filhos, né? Nesse meio termo aí, eu tive minha filha, meu diploma em 2009, junho de 2009, minha filha nasceu em agosto. Nossa. Enfim, tem muita coisa aí, então vou dar uma resumida. Então, assim, a medicina para mim foi sempre desafiador, desde o começo até... Tinha ela pequenininha, então trabalhei muito, era plantonista na pediatria, era clínico na pediatria. Então, assim, depois eu fiquei um tempão trabalhando na pediatria. Só não posso falar que sou pediatra porque eu não tenho RQE. Mas em breve, quem sabe, estou para fazer a prova de título de pediatria. Em breve, 1º de junho. Tá bem perto mesmo. Sim, então, assim, fiquei ali na pediatria um tempão, até que eu sempre gostei de me exercitar. E sempre também tive problemas com o peso, né? Minha adolescência era acima do peso e fazendo essas loucuras, né? Que a Maíra falou. Faz isso. Compra uma boa forma, Você vê que é comum, né? Normalmente... Fica sem comer. Ai, não, agora tem que comer tudo. E eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu aprendi a cozinhar com 10 anos. E não tinha internet. Sabe o que eu fazia? Juntava dinheiro, moedas, ia na banca de revista. Pra revistinha de receita. Pra fazer receita. E fazia receita. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Ai, meu delícia. bolo preferido. Comia metade, um bolo. O da mãe da Bruna também é bom, viu? Ai, comia metade, outra metade era pra família. Fazia pão, pizza, fazia tudo. Então, assim, eu gostava muito de comer. Então, era acima do peso. Tinha uma exigência na família, né? Minha mãe sempre foi muito vaidosa. Nossa, você precisa perder peso e tal, não sei o quê. E aí fazia aquelas doideiras. E aí depois, já sendo médica, fiz a pós-graduação de nutrologia. Eu falo, poxa, querendo mudar e tal, não sei se eu vou querer ficar na pediatria, não sei. Aí surgiu a nutrologia, não era, muito falado. Há 7 anos atrás, não tinha muita coisa de nutrologia. Então, assim, abri uma pós-graduação na MScan, eu entrei, a turma era pouca gente. E aí foi quando eu comecei a entrar nessa parte da nutrologia. E, pra mim, eu gosto muito, é apaixonante. E aí veio a ideia, não sei porquê, faltou uns parafusos a menos. Em 2020, acho que foi logo que entrou na pandemia, foi quando eu me inscrevi na UVV e fazer a faculdade de nutrição. Eu gosto muito de estudar, sempre estou fazendo pós-graduação em medicina funcional integrativa, pós-graduação de nutrição comportamental. Então, assim, sempre estou buscando conhecimento também para ajudar os pacientes. Muito bom.
Sensacional. É uma trajetória que eu tentei dar uma resumida, porque é muita coisa. É muita coisa, é muito trauma, é muito trauma no meio do processo. caminho, sim. Porque as pessoas olham pra gente, olham pra Thalita, olham pra Maíra nutricionista, pra Thalita médica, pro Ângelo, né, pra Sim. Bruna e falam, é fácil. Eles têm o conhecimento, então não, é difícil pra todo Pra mundo. todo mundo, Pra sim. todo mundo. Essa E- frase realmente ela é impactante. Pra você é fácil, né? Só que é difícil pra todo mundo. Né? Quem vê hoje fala, é Sim, fácil, não. mas não sabe toda a bagagem que tem, que teve. Você olhar o pronto, né? Você não conhece o caminho. Eu falo isso muito, por exemplo, hoje eu trabalho muito com endurance. E com essa moda da corrida, né? Com uma moda boa, eu acho legal e tal. Sim. As pessoas acordam, olham o Instagram e falam assim, vou ser maratonista. Ó, E Marco, quando você chega assim, eu quero fazer a maratona de Berlim, mas daqui é setembro, você sabe disso? Você já quantos quilômetros? Não, nunca corri nem 5 quilômetros. como assim, gente? Né? Então as pessoas acham que é um estalar de dedos, um imediatismo, que você vai chegar muito rápido ao processo. Porque todo mundo vê o sucesso que ele falou, vê o pronto, mas e para você chegar até lá? E para você treinar para correr uma prova de 42 quilômetros daqui, sei lá, nem é válido, né? Você precisa de uma periodização, você precisa de uma adaptação para fazer uma prova de longa distância dessa. Então, aí até que começa, né? E aí tem que acordar cedo para treinar, aí, enfim, aquele volume de treino começa a aumentar. Será que a E pessoa muitas vezes vai aguentar? influenciado pelo outro. Sim. E a pessoa não entende a própria rotina, o que ela busca, quais são as Exato, prioridades. Eu coloco exato. muito isso para os meus pacientes. O que você O que quer, você porque quer. não é o que funcionou para o Ângelo que vai funcionar para você. Perfeito. O volume que ele tem de treino ou a rotina que ele tem de trabalho é muito diferente da sua. Então as pessoas acabam se cobrando por algo que elas nem querem, né? Elas querem do outro, porque, não, o Ângelo tá bem, então não, deixa eu fazer o que ele faz. O que o Ângelo usa? Que medicação que você tá usando? Por que você emagreceu tanto? Vou usar também. Só que ela não sabe dos efeitos Todo o colaterais. processo que a pessoa passou, né? E é tão bacana essa autodescoberta, né? Quando a pessoa se propõe, de repente, mudar o estilo de vida. E ela mesma, ou às vezes com a ajuda de um nutricionista, uma médica, de um educador físico, enfim. Mas ela começa a ter pequenos avanços, né? Pequenas vitórias e que devem ser conquistadas e celebradas. Eu falo isso sempre para você. Celebre suas conquistas. 1 quilinho na máquina que você aumentou hoje. Pô, que legal, tá ganhando força. Então, ela vai se descobrindo e vai tendo prazer naquilo. Poxa, hoje eu consegui pegar, sei lá, 30 quilos. Hoje eu consegui correr 20 minutos, que antigamente não conseguia nem andar 10. Então, é o que você falou, é ela fazer por ela. Não E é ela pelo Ângelo. E ela se comparar com ela mesma. Exato. Ela é o melhor eu faço, referencial. A rede social exatamente. atrapalhou muito, essa comparação virou dia a dia na rede, É né? triste, porque aí vem a questão do imediatismo, entende? A pessoa, eu fui lá, fulano tá assim, eu quero ficar. Poxa, mas fulano demorou um ano, 2. vida. Não, mas aí fica pulando de profissional em profissional. Isso aí. Entende? É porque tem que achar alguém para botar a culpa, né? É isso, ninguém Eu sou quer. sincera logo. Ah. Eu já falo, é tratamento para 6 meses, eu é também 8 falo, meses, né? é 1 ano. Eu já Sim. deixo claro. Porque ninguém chega em um resultado definitivo. Sim. Porque emagrecer, perder peso na balança é relativamente Sim. fácil. É. Fácil, faz restrição, né? É manter aquilo. Vai perdendo água, vai perdendo massa muscular, você vai tendo Ainda emagrecimento. mais por desnutrição, né? Que eu gosto muito de falar isso, que existem 2 maneiras de emagrecer. Você aplicando a ciência da nutrição, que é uma maneira de emagrecer de forma saudável, e tem a maneira de emagrecer pior possível, que é com desnutrição, que é o que a gente está vendo muito no mercado. Que as pessoas estão se automedicando com as canetas mágicas, que eu acho que Sim, pode falar muito sim. bem disso aqui pra gente, e desnutrindo para emagrecer, porque vai ser um emagrecimento que vai fazer seu cabelo cair, né? Vai fazer você desanimação. Eu acho que muitas coisas que a gente pode trazer também Eu para falo esse tipo que de a caso. nutrição abriu um divisor de águas, né? E quando eu fiz a pós-graduação também de nutrição comportamental, cara, assim, muito grande. Porque, como eu disse, o médico veio para tratar, né? O médico convencional. E aí, quero emagrecer. Toma tal coisa. É isso. Quero emagrecer. Toma tal coisa. Vamos tomar isso, tomar um monte de coisa. Muitas vezes não Ai, sabe mas- nem o histórico, né? Tudo. Isso, não sabe o histórico emocional, não sabe o histórico de nada. Mas vamos emagrecer. E assim, eu até entendo, e eu também já estive nesse lugar de que as pessoas querem resultados rápidos, e o profissional tem que dar um resultado muito rápido.
Então, assim, eu fui mudando a minha mentalidade no decorrer desse tempo que eu tenho atuando em consultório, e eu sou muito sincera. Porque, às vezes, eu nem entro com medicamento para perda de peso para aquela pessoa. Eu falo, cara, você tem que saber, tem que fazer o básico. Você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a comer certo para o seu intestino funcionar certo, você tem que aprender a ter rotina de treino, 2 vezes na semana de treino. O que Entende? são, né, 2 vezes na semana? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa analisar. E a pessoa chega lá, muitas vezes, com todos os pilares péssimos e quer tomar alguma coisa. Querendo aí a bala de toma prata, alguma né? coisa e aí, tipo assim, piora o intestino, porque os análogos do GLP-1 dá uma travada no Sim. intestino. Sim. É pra isso? E aí, por exemplo, alguns colegas usam o Orlistat para ver se consegue, piorando a microbiota intestinal. E a gente sabe hoje que a nossa microbiota intestinal É tudo. é tudo. Então, assim, hoje eu falo, primeiro vamos fazer isso aqui, ó, arrumar a casa, meu filho. Porque tá tudo bagunçado. Não adianta eu ficar aplicando um monte de remédio, um monte de coisa. Vai ter poucos resultados, muitas vezes, e depois, voltei a aumentar de peso quando tirei a medicação. O problema foi a medicação? Não, gente, o problema foi que a pessoa não fez o que tinha que ter sido feito. Não foi orientado de uma forma correta. E vou só te interromper porque você me chamou a atenção e veio um exemplo forte de uma paciente que faz crossfit, inclusive, e ela foi muito influenciada pelos alunos do box. Então, ela passou por um profissional e nós, como nutricionistas, ficamos até assim, mas a gente tem que orientar o que é melhor e eu sempre vou pro lado da saúde, da qualidade de vida. Então, ela passou em um profissional, entrou com hormônio, uma paciente com alto nível, né, de inflamação crônica de baixo grau, lipedema, endometriose, com nada. Ela tinha iniciado o crossfit com nada da base ajustado. Ele entrou com hormônio, testosterona, gel, o que você imaginar, medicações, remédio para dormir, estimulante, né, para acordar, porque tem um Acordar rebote. para dormir. E aí, qual é o nosso papel? Orientar. Porque é aquela pessoa que muitas das vezes ela está dependendo de medicação para dormir e aí ela já acorda com aquele rebote da medicação. Ela precisa do quê? Um café, ou um pré-treino, ou um estimulante logo pela manhã. Então, isso é saúde? Até que ponto isso é saúde? Vou usar a medicação. Mas aí tem que sempre colocar outros, né, eu fico mais, né, como é que me fugiu a palavra, você fica mais fadigado usando as medicações, então você fica mais indisposto naturalmente, então até que ponto isso é saudável? Porque a pessoa tem que trazer a clareza para o paciente. Não tem para onde correr. Alimentação é 90% de tudo. Eu ouvi isso de uma nutricionista na pós-graduação de nutrologia, Não deu moral. Aí foi assim mesmo. Se eu tivesse a caneta que eu tenho. Aí eu pensei bem assim, que nada. Cara, hoje e sempre, a nutrição é mandante de tudo. Não tem pra onde correr. E outra coisa, todos os cursos hoje que eu faço, comecei a fazer pós-graduação da medicina funcional integrativa. A primeira coisa que ele falou foi sobre o quê? Nutrição. Nutrição, pô. Os primeiros, carboidratos, não sei o quê, macronutrientes, tudo de novo. Base. Base nutrição. Então, assim, não tem pra onde correr. Aí você entra com uma medicação que inibe o apetite. E tem gente que tem fome zero o dia inteiro. Mas chega à noite, come, porque realmente está com fome, porque não está nutricionalmente adequado, né, durante o dia. Então, tem uma fome real, porque a fome é fisiológica, as pessoas querem suprimir a fome de todo custo. E tem uma fome emocional, porque chega à noite quer o quê? Comer para se recompensar. Sim. Nossa, me estressei o dia inteiro. Mereço famoso comer. eu mereço. Eu mereço. Aí come errado, come pouco, o que precisa, come errado. Eu entro com a medicação. Vai emagrecer porque está em déficit calórico, porém vai ficar desnutrido. Perfeito. E aí as pessoas acham que eu tenho sempre que comer menos, não comer nada. Nossa, tô ótima, tô comendo nada. Durante o dia inteiro tomei um gole de café. Cara, jejum intermitente é estratégia. Não é pra você fazer, não, é porque ontem eu comi 300 quilos de bolo. Claro, você pode fazer isso para diminuir resistência insulínica, sei lá, num dia, tá, mas jejum intermitente é estratégica. Aí eu entro com a medicação com a pessoa toda bagunçada, quando tirar a medicação e ela não saber lidar com uma fome que é fisiológica,
É isso aí, não vai ter o ter comportamento problema. daquilo. Cara, você me lembrou até um fato de ontem, eu atendo um casal de algum tempo, e eles estão sempre disputando quem perdeu mais porcentagem de gordura, né? Ah, eu já vou ganhar, dessa vez eu vou ganhar. Aí eu medi a mulher dessa vez, aí tal, não sei o que, ela perdeu 1 quilo de massa, perdeu gordura também, mas a porcentagem dela desceu um pouco pelo fato dela ter perdido 1 quilo de massa magra. Aham. E ele foi bem, só perdeu gordura e tal. Aí ela, nossa, fiz tão certinho. Eu falei assim, olha senhora, eu tenho certeza onde errou. Aí ela, aonde? Você comeu menos do que eu passei na dieta porque você queria ganhar do seu marido. Aí ela, verdade. Mas é isso. Ou treinou em excesso. Não, Isso os leva à dois, perda de exatamente, os dois ali, né? massa. Ou os dois. Treina mais, Eu falei assim, come ó, menos. o seu déficit calórico ele já está calculado. Aham. Se você fizer mais do que eu calculei, vai dar ruim. Foi o que aconteceu. Passou do ponto e ela tinha postado um conjunto de malhação, coitada. Perdeu o conjunto de Nossa, malhação. perdeu. É, ficou para próximo. Então, Isso é muito comum nas mulheres, né? Achar que tem que comer menos Sim. pra ficar magra. Uhum. Quando, na verdade, aí entra em... Mas não é isso que elas querem, tá? É. Eu também sou a prova viva. A gente faz porque funcionou pro outro, ou porque jejum é o que é o melhor, ou a cetogênica. E eu sempre falo, a melhor dieta é a sua, aquela que você consegue sustentar no longo prazo. Porque Bruna tá fazendo jejum, ela tá tendo resultado, eu vou lá e faço. Eu não sustento o processo. E, na verdade, eu não quero ficar vivendo à base de jejum. Eu quero regular. E o que eu faço com as pacientes, isso é até um fato que elas ficam assim, chama muita atenção. Normalmente, elas entram em restrição calórica e já fazem por muito tempo. O que eu faço? Aumento. Corrijo Sim. essa restrição. Elas têm muito mais resultado do que estavam tendo com restrição, porque chega no limite. sim, o Começa a ganhar massa, começa a se sentir mais disposta. perfeito. Começa a treinar melhor, sai aquele treino Exato. xoxo, né? Então começa a ganhar massa magra, que é o que elas, né, acabam. É um dos Quer perder gordura e quer ganhar músculo. Mas aí não come, corre o risco de perder massa muscular. Mas é difícil. E aí tá? treina... Ah, Difícil. sim, é. difícil Eu boto você- muito E é um meu- processo. Boto muito meu diploma em risco aqui. Eu falo assim, mas eu vou comer mais. Eu vim aqui pra emagrecer, eu vou comer mais. Eu falo assim, você vai comer mais e vai emagrecer. E outra coisa, vai treinar um pouquinho menos. Todos os Aí dias ela de quer te spinning. matar. Quando você Pode fala- tirar esses todos os dias de spinning que não precisa disso aqui. Agora, É que a gente tava conversando É o ali. equilíbrio, é o volume correto, porque o treino ele gera um desgaste, a gente espera esse desgaste. Só que é necessário recuperação, até mesmo para o Sim. músculo desenvolver. Então não adianta você ficar colocando o mesmo estímulo todo dia, o mesmo grupamento muscular, excesso de cardio. a gente entra na história da inflamação, né, mano? Porque o Exatamente. treino ele não deixa de O ser uma treino- situação inflamatória. É Só que é uma situação inflamatória aguda que vai ser tratada pelo alimento Isso aí. vai Reparo. fazer e reparo para aquilo ali. Agora, Pra se essa manutenção. inflamação se tornar crônica através do exercício, ela vai lá no sistema nervoso central, libera quem? Cortisol. Cortisol vai baixar texto, que vai fazer Não. perder massa magra, que vai ser gliconeogênese. Não recupera. Essa é a história das É falsas fisiológico. É magras. isso aí. Então, aquela mulher também, né? Que ela tá de roupa, tá ótima, tá magra. Agora ela não quer ir na praia. É isso aí. Mas normalmente o que ela Um faz? cabidezinho. Muito cardio, treina pouco, come pouco, pouca proteína Sempre lesionada, com lesão, né, por estresse. Sim. e não olha o todo, né? Então é o excesso. É o excesso, qualquer dieta que está em alta, o jejum. Eu não sou contra o jejum, só que tem que ser Também muito não, bem é. aplicado. Não, Você saber tem aplicar, que seguir um protocolo. Às vezes você pode, né? Nós nutricionistas podemos usar como ali um estímulo diferente, né, para um paciente, mas a sua rotina você tem que seguir. O que funciona para Bruna? São 4 refeições no dia, para o Ângelo são 5. Então encontra a sua dieta, porque assim você vai conseguir sustentar e vai parar de todo final de semana querer, não, agora é final de semana eu posso. O seu corpo não sabe que é final de semana. Ele não entende que você está relaxado. E aí vocês conseguem. Na verdade, é isso que eu falo, viver o equilíbrio. Isso para mim também mudou a chave. Porque lá atrás, eu acho que vocês vão recordar, teve a época dos fisiculturistas. Sim. O dia do lixo. Então, era o tudo ou nada. E eu vivia muito assim, não, então... Sábado e domingo aqui, tá liberado. Segunda, restrição. É onde a maioria das pessoas erram. Elas fazem dia de segunda a sexta, restrição. Sábado e domingo, sábado e Come domingo. tudo. Come à vontade. A conta não vai fechar. fecha nunca. Aí vem as Então. compensações também, né? Se compensam demais. E começam Sim. os transtornos alimentares. Porque transtorno, tipo, bulimia não é só enfiar o dedo na garganta É. e vomitar, né? Aí começam os laxantes. Laxantes, que era o meu demais, caso.
né? Era o meu caso, excesso de laxante. Então tá, eu comi demais. O que a gente pode fazer aqui para minimizar? Ai, tá tudo perdido. Ou muitos pacientes também pensam assim, e eu pensava muito. Já comi aqui a pizza? Vou comer um sorvete? Já comi sorvete? E aí vai. Já que eu chutei o balde, vou chutar ele para mais longe possível. Eu falo assim pros pacientes. Se você pega um Uber e ele errar o caminho, você vai deixar ele continuar errado ou você vai pedir para ele voltar? É isso. Aí não, vou pedir para ele voltar. Então com a dieta é a mesma coisa. Você errou, você volta. O ontem, o que já passou, a gente não tem controle. Agora, você tem controle das suas ações futuras. E elas vão ser determinantes para os seus resultados definitivos, de viver o equilíbrio. E geralmente elas se punem, né? Eu também gosto de dar um exemplo desse, de falar assim, de dieta não é igreja, não é porque você errou que você vai ter que ajoelhar e rezar. Né? Porque geralmente o que a pessoa faz? Justamente isso. Como ela comeu exagerado no fim de semana, ela começa a segunda com jejum. As compensações. Então, e não é assim que funciona, né? A gente sabe que esse jejum talvez seja pior, que vai fazer ela perder mais massa magra e guardar mais aquela gordura do fim de semana, porque o corpo percebe isso. Opa, esse cara me dá muita coisa aqui no fim de semana, mas dia de semana ele quer me matar. O que eu vou fazer? Vou guardar isso aqui de forma estratégica, onde eu tenho alfa-receptores, queimadores lentos de gordura. Então, né, a pessoa, mas essa barriguinha não sai. Claro, você tá fazendo para isso. Né? Então isso é muito comum, realmente, também recebo bastante gente assim. Cara, eu vejo que isso ainda é muito difícil de você educar as pessoas, porque as pessoas parecem que gostam de punição. As pessoas gostam de, tipo assim, tô passando fome. Isso é legal. Eu preciso falar assim, isso é legal, isso é bom. Eu não sou contra jejum também, mas eu também não coloco o jejum onde algumas pessoas colocam como a grande solução. Porque eu enxergo o jejum. O sucesso do jejum é porque ele é religioso. A pessoa se sente punida. Então, quando ela está fazendo o jejum, parece que ela foi purificar. Tanto que a história do detox, né? Da limpeza. Então, as pessoas não, comi demais, agora eu tenho que fazer um jejum para me purificar daquele alimento maligno que eu comi. Então, por isso que eu enxergo, às vezes, o jejum tendo essa função até mais mental do que na eficiência em si. Porque eficiência em si, a gente sabe que qualquer déficit calórico comparado com o jejum é muito igual. A janela metabólica traz pouquíssimos benefícios. Agora, eu gosto de pensar, e eu gosto de utilizar a ideia do jejum fisiológico. Sim. Então, aquele jejum de 12 horas, porque você dá o tempo do seu organismo, seu fígado, que faz o detox, né? Dá tempo de fazer todo o processo de detoxificação. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto do jejum como estratégia e tal, mas não a ponto das pessoas acharem dessa punição de que tem que comer pouco. É isso aí. De que, não, cara, 60 não, mas cortei o pão. Tudo bem, poxa, legal. E também, há um tempo atrás, agora mais não, parecia que você não emagrecesse se não fizesse jejum. Virou meio que uma obrigação de quem quer emagrecer. Não, você tem que fazer um pouco de jejum. E elas fazem, deu resultado um tempo, elas acham que tem que continuar ali. Normalmente, eu já desencorajo. Sim. Eu falo, não é o seu caminho, você não está apto, é uma excelente estratégia, mas você não está pronta. Porque a gente tem que fazer toda uma análise do comportamento. Não é qualquer um que consegue fazer, né? Não, e não faz muito sentido. Sim. Eu falo do discurso incoerente. A pessoa, ela tá com a alimentação errada, final de semana ela come o que quer, ela vai. Mais fácil você organizar com mais refeições até do que você fazer esse jejum. Né? Então... organiza a casa. Eu acho que o que falta muitas das vezes para as pessoas é essa clareza, é a consciência, Perfeito. É entender qual o seu objetivo, qual caminho eu quero percorrer. O que é necessário? Isso é clareza. Porque assim, quando a gente tem um objetivo e tem a meta definida, tem o caminho, fica tudo muito mais fácil. E o ambiente também é muito importante. Total. O ambiente, as pessoas que nos cercam, eu falo que isso é determinante. Se você quer correr... com quem corre. Normalmente, o que busca? São tribos, né? O ser humano vive em tribos há muitos anos. Vai querer então... emagrecer com um amigo que só te chama pra ir pro bar. Sim. Então... A gente até quase todo... A gente usa esse exemplo muito... A gente sentado às vezes, o vizinho fazendo churrasco, a gente fala, pô, tem tanto tempo que a gente não é convidado para um churrasquinho dele. Aí eu falei assim, mas quem que a gente anda que faz churrasco mais? Ninguém. Então, se a gente quiser ser convidado de churrasco, a gente tem que... A gente acorda cedo, vai dormir 9 horas da noite. Não temos vida social, né? Quase não. Eu tava fora da casinha. Eu também sou dessas.
E Só aniversário de família, olha lá. Mas essa questão do social também pesa muito para as Sim, pessoas, né? Ah, sim. não, então eu tô de dieta, eu não posso ter o convívio social. Eu falo, gente, aprende a falar não. E outra, para de culpar o marido, o objetivo é seu. É isso aí. O Ângelo não tem que parar de comer o que ele quer porque Bruna decidiu fazer uma dieta ou porque ela tem um E os filhos, quando que bota, né? Ah, não, porque lá em casa tem sempre isso que meu filho adora. Eu falei, mãe, você não precisa comer, minha senhora. Então, é isso. E nem ter. É isso que eu ia falar. Às vezes nem É o que eu falo, ele também não precisa. E ele não compra. Tem porque você compra. Mas são as desculpas. Por isso que eu parei de atender criança. Porque você tem que educar o pai. Nossa, E a mãe? olha, eu sempre amei a pediatria, né? Mas atender da parte nutricional de pediatria é triste, porque, tipo, você tem que... A criança tem que ficar falando com os pais. Então, é isso. E tem mãe que não tem a rotina. Como que ela vai fazer a rotina pro filho? Exatamente. É extremamente complicado. Muito complicado se atender criança, porque acaba que quem leva tudo pra dentro de casa são os pais. A É quem compra, né? Criança não compra nada. Mas são as desculpas Perfeito. que nos contamos Para não assumir as responsabilidades. o tempo todo. Sim. Então, uma das questões comportamentais, eu acho que hoje, acredito que o nutricionista que não tem esse olhar comportamental, ele não consegue ajudar muito o paciente dele. Sim. Porque como é que tá a rotina do Ângelo? O que o Ângelo... A gente tem que pensar além. É a visão integrativa. O que Thalita faz na rotina dela que tá dificultando ela ter o resultado? A gente ajusta, organiza. Cara, eu falei isso há quantos anos atrás? No Cacadali tinha um podcast que a gente foi, eu falei justamente... Tem uns 2 anos. É, uns 2 anos, eu falei justamente isso. Eu falei assim, não existe nutrição que não seja comportamental. Sim. Toda nutrição é comportamental, porque a alimentação envolve comportamento. Dieta vem do grego, estilo de vida. Então, é o comportamento diário daquela pessoa. Então, o nutricionista que achar que não vai ter que tratar com comportamental qualquer tipo de nutrição, tá perdido. Porque nós vamos... eu vou me usar de exemplo. Nós vamos comendo nossas emoções o tempo todo. Então, a gente precisa ter... Quantas vezes você já abriu a geladeira para pensar? Nossa Senhora, várias. Hoje não tanto, né? Agora Mas aprendeu um antes, pouco, né? Abrir, o que eu tô fazendo aqui, gente? Não tem nada aqui dentro que vai resolver minha vida, né? Mas é a clareza, ter noção do Sim. seu objetivo. E, assim, a minha grande virada de chave, é claro, foi ali na faculdade. E a gente entra na faculdade achando que sabe muita coisa. E depois, enfim, né, especializando, mestrado, a gente vai ver, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Mas trazendo esse link do meu processo, da minha vida pessoal, o que mudou foram as minhas dores, de fato. Querer resolver o problema. E hoje, quando a paciente fala, nossa, minha TPM é insuportável, eu tenho dores, né, endometriose, adenomiose, absurdas, eu tenho muita alteração de humor, eu entendo. Eu tenho muita dificuldade de emagrecer, eu falo, eu te entendo, exatamente. Então, trazer a minha experiência, eu falo que eu sou grata até por isso, eu entendo que faz parte do meu propósito, tudo que eu vivi. Então, eu busquei estudar muito a questão de tireoide, porque eu sempre tive sintomas, mesmo usando a medicação. E eu falei, não, isso não pode ser normal. Não pode. Os anticorpos, ainda na faculdade, bom, vamos lá, vou explicar um pouco do Hashimoto, né? Diagnóstico, Thalita, que depois ela explica. Mas se derem acima do valor de referência, você tem a autoimune para tireoide, basicamente. Uma época o meu estava 200, outra época, 2.000. Eu fiz uma pergunta, eu falei, mas por que isso? Não pode ser normal. Então, hoje, a gente entende. E quais são os sintomas Inflamação. do Hashimoto? Eu me sentia muito cansaço, queda de cabelo, alteração intestinal, frio no pé, frio, né, calcanhar rachado. São vários sintomas, são várias alterações. Eu falo que a tireoide é aquela nossa orquestra metabólica. E o que faz? Né? Para o Hashimoto, para autoimune, não adianta você usar a medicação, a levotiroxina, Puran, Citroide, você tem que tratar a base. E o corpo, quando você usa, que aí já dá autoimune, já vai ter uma disfunção da tireoide, um hipotireoidismo, você usa a medicação, mas para fazer a conversão, você depende de selênio, de iodo, de zinco, você depende de ferro. Cofatores. Né? Exatamente. Então, qual que é a base do tratamento? É a alimentação e, muitas das vezes, verificar as deficiências nutricionais através de exames e corrigir com suplementação.
Então, o nutricionista, ele precisa fazer tudo isso. E hoje é o meu trabalho. Então, quando a paciente senta e ela me fala, não, eu tenho todas essas queixas e eu falo, mulher entende mulher. Porque se uma paciente chega ali pro ônibus e fala, não, eu tenho uma TPM absurda, eu tenho muitas dores. Fala, que é isso? O que é isso? Será que é isso mesmo? Será que ela não tá exagerando? Cara, isso é muito engraçado. Tipo assim, na mentoria, sempre que eu vou falar de saúde da mulher, eu convido uma mulher para falar, porque eu acho que é justamente isso. Porque se a gente pegar até os estudos, por exemplo, nos estudos dizem que o ciclo menstrual Não não interfere no interfere treino. no rendimento do treino. E se Aí você quem perguntar fez a qualquer mulher, ela fala, você tá louco. E quem fez esse estudo foi um homem, né? E ele fala assim, gente, dá vontade de pegar ela, não é possível, porque interfere demais. Assim, a gente sente um sente. cansaço. Eu- As mulheres não sentem tanto, mas outras sentem um Sim, cansaço. Não conseguem nem sim. sair de Mas eu casa acabei pra ir treinar. entendendo, porque, tipo assim, porque não tem uma interferência igual em todas as mulheres. Então, o N do estudo não consegue se quantificar. Porque você tem em uma fase a interferência, você em outra, a Bruna em outra. Então, como o N não se aproxima da curva, matematicamente eu não consigo provar isso cientificamente. Porque eu não tenho uma fase igual que todo mundo fica mal. Então, tipo assim, o meu entendimento final foi esse. Porque é aí que assim, é o que eu falo. Tem um amigo nosso do Gol, o Thiago Cabral, até da aula em algumas pós de nutrologia, que ele fala, tratar homem é fácil demais. Tudo retinho, você olha as linhas do hormônio, ó, tudo retinho, ali testosterona, estrogênio, tudo é. Mulher. Agora pega a mulher que esse negócio é, ó, a onda do mar. Por isso que até, assim, Exatamente. a maioria dos estudos até você vê com homem. Você tem pouco estudo de mulher até por isso, porque para um estudo ficar legal com a mulher, você tinha que botar ela morando uns 3 meses todas juntas, para elas começarem a menstruar juntas. Elas não se matarem antes, né? E difícil vai muito ser controlar difícil, essa casa com muito 3, difícil. um monte de mulher 3 meses juntos, né? E é muita alteração. É muito. Eu acho gratificante quando uma mulher volta e fala, nossa, sou outra mulher. Boa, né? Nossa, olha, minha TPM, minha TDPM tá maravilhosa. Meu marido mandou te agradecer e tal. Mas também é muito frustrante. Porque, por exemplo, quando você vai pra parte do lipedema, tipo, tem mulher que faz tudo direitinho realmente. O lipedema é algo que é frustrante. Sim. É frustrante. Porque se você não fica fazendo isso cronicamente, né, pro resto da sua vida, você não tem um resultado. evolução. E você não tem uma evolução. E, tipo, até você chegar nessa evolução de você ver uma perna que melhor, demora muito. E entender que a piora é evolução, É isso aí. a não piorar, né? Eu digo Sim. assim, porque a estabilizar aquilo ali, para quem tem o lipedema, é um grande resultado. Só que a Sim. pessoa entender isso, falar assim, pô, eu tô fazendo tudo isso só para não passar daqui, Aham. eu não vou regredir, né? Porque chegam mulheres no consultório, né? Poxa, você vê o braço torneado, você vê o que a pessoa tá fazendo. Sim. Braço E torneado, você você vê olha a lá. barriga tanquinha, a perna, opa, tudo bem, não acompanha. A definição muscular não aparece, enfim, né? Sempre tem alguns sintomas relacionados a dores, sempre tem alguns sintomas relacionados a apareceu vasinhos, né? Enfim. Então, assim, a gente vai... E pra mim, ela tá, assim, num patamar maravilhoso, porque ela está fazendo todos os dias o que precisa ser feito. Tá fazendo a dieta anti-inflamatória, tá fazendo tudo que tem que ser feito. Só que chegar na questão do padrão estética, Que talvez ela quer, né? que Na na cabeça. Né? percepção dela, que é complicado. Você não vê isso no consultório? Sim. Tem que alinhar a expectativa. Sim. Não dá para uma mulher que tem lipedema querer aquelas coxas 100% torneadas. Não vai ter, né? Tem que deixar isso muito, muito claro. Não é que ela não vai ter, vai demorar. Vai demorar. Vai demorar muito mais do que uma mulher normal, do que um esforço normal. Então, o treino tem que ser muito bem ajustado, a dieta tem que ser muito bem ajustada e tem que trabalhar essa questão psicológica. Consegue chegar em resultados muito, muito bons? Consegue? É dedicação. E, sim, você vai ter que manter isso sempre. Resta Porque não tem cura, tem tratamento. Então, relaxei. Não relaxa, porque pode piorar. Sim. Pode piorar tanto os sintomas de dores, quanto também a questão estética. E aí a autoestima puxa muito também, né? Pra mulher isso pesa. E, normalmente, as mulheres que têm o lipedema, elas têm outras doenças associadas. Quando elas relaxam muito na dieta e começam a beber, né, álcool ele é altamente inflamatório. Então, acaba que minimiza a questão de massa muscular, atrapalha, né, o ganho, aumenta o processo inflamatório. Ou seja,
tem que fazer sempre. Tem que cuidar dos pilares básicos. Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque não tem pílula mágica. Porque às vezes vocês usam as medicações, curto período de tempo, tem o resultado, depois que tira, volta a ganhar novamente. Então, É progressivo, né? Claro que você não vai sair do grau 1 para um grau... Exato. Sim. Mas é progressivo. Então, assim, a pessoa não tem que fazer um tratamento de 3 meses. Tem que fazer um tratamento para o A resto vida da toda, né? para o resto da vida. Tudo que é crônico, né? Sim. Exato. Mas é frustrante, eu falo por mim. É, Porque, tipo assim, eu sou... é como se fosse comparar Vou um abrir o meu emagrecimento, caso. você vai falar assim, ó, você não vai passar daqui nesse emagrecimento. Sim. Então, assim, aí 2020 que eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Uma amiga minha, a gente treinava juntos, né? E tipo, não, tem alguma coisa errada. Olha minha barriga. Tipo, eu tenho filhos. Minha barriga tá ótima. Aí você olha pra perna, não acompanha a perna. E aí em 2020, por aí, 2021, foi antes desse boom do lipedema. Porque agora a gente surfa na onda, né? Não vamos ser hipócritas. Mas a gente surfa na onda. E tudo virou lipedema Tudo também. virou lipedema, sim. Mas, há um tempo atrás, eu já sabia. Falava, pô, tem alguma coisa errada com as minhas pernas. Aí você vai Antigamente eu ia pra fazer drenagem, não, aquele negócio. Vai, isso, aperta. Cada roxo. E era extremamente dolorido. Extremamente dolorido. Se contorcendo, tal do endermo, que tchá. Eu falava, não, isso, vai tirar deixa, agora. vai. Vai sair, pode fazer. né? Não, e cada roxo na perna, e depois você não via resultado de nada, só de sofrimento. É que não acompanha mesmo, né? Sim. A parte superior, eu falo por mim também. É uma assimetria, né? De tronco superior para o inferior. Lipedema é desproporção. Isso aí. É desproporção. Então, é aquela mulher que tem a cintura fina. E eu sou a lipedema clássica. Cintura fina, quadril largo, acumulando muita gordura. E por que eu vou abrir o meu processo? Lipedema, se eu não me engano, entrou em 2022. E 2017 já me incomodava tanto que eu decidi fazer a cirurgia. E hoje eu estou fazendo um tratamento estético para corrigir, porque na época não tinham os procedimentos, as tecnologias que existem hoje para trabalhar a flacidez de pele. Você conhecia pouco também, né? É, exatamente. Então hoje eu estou fazendo um tratamento de reparo da cirurgia, porque eu não tinha o diagnóstico de lipedema na época, né? Então, eu fazia dieta, não vi o resultado que eu esperava. E hoje, que eu já tenho um nível de exigência um pouco maior, eu não chegaria... E eu fui no congresso, ano passado, de lipedema, e eu fui vendo as tecnologias, eu fui vendo os resultados, eu falei, opa, daqui eu não vou avançar mais. Porque eu sempre achava, não, eu posso treinar um pouquinho mais, eu posso usar algum recurso, ainda tem mais. E eu decidi... Foi no final do ano passado, eu falei, não, eu tenho que entrar com procedimento estético, porque são retrações, são fibroses que não vão sair com dieta e treino, porque eu já tenho a base muito bem feita. E aí, nesse caso, associar a tecnologia é muito válido. Sim. O que eu falo para os pacientes é o investimento mais alto se você não está com a base pronta. Se você não faz tratamento conservador, dieta, treino, água, sono, o básico, suplementação. Se não faz... Não tem como chegar na ponta da pirâmide sem estar com a base equilibrada. Né? Exatamente. Então, na minha opinião, não vale investir em procedimento estético se você não está com a base pronta. Agora, a não ser que você, não, eu quero investir, eu posso, tudo bem, vai auxiliar. Vai auxiliar no tratamento. Mas talvez menos, né? Talvez não, com certeza menos do que se tiver com a base pronta. Com certeza menos, porque quando a gente pensa em bioestímulo de colágeno, vai depender também da sua ingestão proteica, da sua, né, da oferta que você falou, de né? nutrientes, sem dúvida. É igual mulher, só já vou abrir pra você, é igual mulheres que têm muita queda de cabelo e querem fazer microagulhamento. E começam a fazer microagulhamento com uma ferritina de 10. Aí eu falo, seu cabelo não vai crescer. Não tem como. Então, às vezes, vocês estão investindo de forma equivocada. Tem que alinhar o básico. Perfeito. Concorda? Sim, claro. Uma ferritina de 10, eu não sei nem como a mulher está existindo. Não existe com ferritina de 10. Acaba também que a dermato acaba dependendo da nutrição. Sim. Dependendo de... A base, né? Tá vendo como tá tudo interligado? Sim. É tudo. Tem como. E quando que uma mulher deve procurar ajuda para ter um diagnóstico, às vezes, de lipedema? Quando é que tem alguns sintomas mais claros, assim, para ela perceber, igual você falou, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo, daí eu fui diagnosticada, enfim.
fora aquela gordura, né? Que tipo, putz, não sai. Tô correndo aqui até na África. Tô comendo não sei o quê, tô fazendo tudo certo, tô não sei o quê. Enfim. Não responde a dieta convencional. Não responde. Então, e fora que pode ter alguns casos de dores nas pernas, uma sensação de peso. Eu gostava muito do CrossFit, mas hoje eu parei. Só que depois do CrossFit, tinha que botar as pernas pro alto, porque eu sentia muitas dores. E antes eu achava que, não, acho que foi coisa do treino. Ai, não. E depois você vai ligando as coisas, falando, poxa. Então, assim, eu pulava a corda, depois o meu pé queimava. Eu falava, cara, você está sentindo dor no pé? Não, pô, será que eu pulei errado? Não, eu às vezes pulava de calcanhar, às vezes pulava de ponta. Não, depois doía muito, a panturrilha dói muito. Então, algumas dores ficam também na questão do lipedema. Alguns roxinhos. Eu lembro quando eu era mais nova, saía uns roxos na minha perna. Eu falei, gente, eu não bati esse negócio, não. Aí eu ia pra minha avó, falava, vó, olha minha perna, tá com um roxo. Ela, estado de nervo. Eu falei, estado de nervo, você tá nervosa? Deve ser estado de nervo, enfim. Então você vem vendo, né? E tem algumas mulheres com lipedema que são magras e, tipo, tem muitas varizes. Porque tem a parte vascular também, do lipedema. A gente estava falando que pode ser hormonal, né? Ou vascular. Hormonal, vascular. Tô achando que eu tenho lipedema. Minhas pernas dói com a beleza. Mas pode ser o treino, pelo que a gente estava conversando. Já tem. Lipotreno. Pode. Enfim. Mas... Porque fica muita dúvida, né? É celulite ou é lipedema. E aí, como desconfia? É a desproporção. Desproporção. Tem dor envolvida, às vezes nódulos palpáveis, mas pensou em lipedema, pensa em desproporção e associar os sintomas. É claro que tem que passar por uma avaliação com um especialista, mas a abordagem inicial, né, o tratamento, tem que ter em mente. Algumas mulheres também têm algumas questões articular, tem o joelhinho amigo, o genovalgo, então você, um do lado do outro, né, você percebe isso. Tem algumas mulheres que têm afrouxamento ligamentar. Eu tenho uma paciente que também é médica dermato, o ombro tec, ela é portadora de lipedema. Algumas mulheres conseguem fazer isso. Tenho. Enfim, então assim, tem várias questões também. A outra já aqui, eu acho que eu consigo. Mas às vezes não tem aquela dor tão elevada. Às vezes você não vai ter tanta fragilidade. Tem grau, tem tipo. Tem que ter uma clínica. Tem que, tipo assim, opa, vamos fazer a semiologia aqui, a clínica é muito importante. Porque você não tem um exame de imagem para dizer, nossa, passei aqui, tô com lipedema. Agora, a bioimpedância já te entrega um pouco. Sim. Porque é a desproporção. Então, ali, é claro que é sugestivo, mas o diagnóstico, ele é 100% clínico. Então, eu falo, vai depender, sim, da expertise do profissional que vai estar avaliando. O olho ali, né? Exatamente. É linfedema, é obesidade, excesso de gordura corporal, porque hoje as mulheres confundem um pouco. Às vezes ela não tem sintoma nenhum. Ela tá com muito excesso de peso, ela acumula muita gordura corporal, só que ela não acumula só, por exemplo, nos quadris, no quadril, nas coxas. E acaba virando a desculpa para não emagrecer. Não, eu não emagreço porque eu não tenho lipedema. Mas tá comendo igual uma capivara. Pois é, e não pode, eu falo que não pode aceitar o diagnóstico, porque se fosse assim, né, Thalita, ó, lipedema, adenomiose, hipotiroidismo, não aceite o diagnóstico, porque tem solução. Você vai fazer um esforço a mais? Sim. Pode ser, pode ser, mas vale a pena porque é possível ter um estilo de vida saudável, é possível viver equilíbrio, é possível viver com menos dores. Isso é muito gratificante também, pacientes que têm endometriose, que sinalizam essas reduções de dores, do lipedema principalmente, né? Porque quando você começa a tratar e diminuir essa inflamação crônica de baixo, né? Tem de baixo grau, mas tem também a inflamação local, elas já começam a diminuir as dores, as queixas, a sensação de peso nas pernas, elas vão reduzindo. Então, isso é... Sensacional. E quanto que o sono é importante para o tratamento do lipedema? A gente tem alguma coisa já nesse momento da pessoa dormir mal ou dormir bem? Pode trazer algum benefício ou malefícios para esse lipedema?
Não só pro lipedema, pra tudo. Pra tudo. Começa Pra saúde no geral, sono. né? Tentando, mas tudo é o sono, né? Eu acho Porque é uma parte também, uma parte que pode ajudar nessa parte de inflamação, né? Você Sim. pensa em emagrecimento, ou você pensa em... acho que a primeira coisa, duas coisas. Se você me perguntar assim, Maíra, não sei por onde começar. Começa organizando sua rotina de sono. de sono. Tem horário pra dormir, tem horário pra acordar, coloca todo o seu ciclo circadiano em ordem, porque durante o sono a gente tem regulação hormonal. Outra coisa, dieta ou alimentação. Você falasse assim, Maíra, o que eu excluo? Primeiro, álcool. Primeiro, açúcar ou álcool? Álcool. Então, começa pelo básico, não inventa moda, mas o sono faz toda a diferença, até mesmo por conta dessa questão hormonal, de deixar tudo regulado. O cortisol no horário que ele tem que ser liberado. Eu sempre falo para os pacientes, gente, dormir é essencial, assim como tomar água. Então não adianta vocês falar, eu sou um noturno. Não existe pessoa noturna, não, minha filha. Não existe esse Um sistema. estudo de 1900 de lá vai bolinha, que eu acho que é um único estudo Já não precisou fazer outro, que né? já caiu por terra, que diz que Existe seres noturnos, Seres né? noturnos. Não existe. Nós somos seres diurnos. A gente precisa seguir o ciclo circadiano. E como Perfeito. a Maíra disse, nós temos um ciclo circadiano a seguir, que ali tem toda a produção de tudo que precisa ser feito ao dormir. Sensacional. E eu quero aproveitar esse gancho para agradecer os nossos patrocinadores e falar também deles, né? Que um deles acabou de patrocinar um estudo justamente sobre sono e mostrando que o uso do magnésio inositol 3.0, que tem triptofano, magnésio, inositol e melatonina, melhorou muito o estresse de um estudante de medicina e a qualidade do sono. Então, eu sempre trago um suplemento convidado para a mesa junto com as convidadas maravilhosas. E hoje, dessa vez, eu resolvi trazer o magnésio 3.0 para a gente. E a TruSócio está fazendo uma promoção bem legal para todo mundo conhecer esse produto e melhorar seu sono. Se você entrar no site da TruSócio, você por R$ 12,40 de frete fixo, mais R$1, você vai receber 4 sachês do magnésio inositol 3.0 para provar. Né? Ele vem no sabor maracujá e no sabor camomila, lavanda. Então, é bem interessante, né? Quem quiser entrar no site, né? Eu sempre gosto de falar também da TruSócio, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, né? A gente está com esse projeto, também só é possível pelo apoio deles, e a gente também tem a Comprocard, que é uma empresa de ticket alimentar, só que também muito focada na saúde do colaborador. E a gente agora está tendo um hub de conhecimento dentro da Comprocard e o podcast vai passar lá dentro também com alguns vídeos falando sobre nutrição, falando sobre saúde, trazendo essa importância da saúde também para o colaborador. Então, esse foi só um momento para a gente agradecer aqui os nossos patrocinadores e trazer também essa promoção da TruSócio que eu achei bem interessante estar colocando e também como as doutoras colocaram aqui para a gente que é a importância do sono também até no lipedema. Aproveitem, porque aproveitem. eu indico muito essa muito suplementação. gostoso também. Pensando Ó, na saúde da mulher. Não sou a TruSócio, mas vou dar então de cada um para cada uma e você também Muito aproveita por obrigada. R$1. Inclusive, eu já utilizo, porque pensando na saúde da mulher, essa suplementação, o magnésio participa de várias reações do nosso corpo, então ele vai ser muito importante até mesmo para regular o humor. Aquela mulher que tem síndrome do ovário policístico. O inositol também age bastante. Exatamente, Né? é uma suplementação bem, bem completa. A melatonina ela vai auxiliar ali na indução circadiano, né? do sono. Então, são componentes bastante interessantes. E a passiflora, né? Que você ressaltou nessa questão do humor, ansiedade. Do sono Gosto também. bastante de utilizar magnésio. Show de bola. Eu também já posso tomar, gente. Já chega em casa assim. Fora que é docinho, né? O sabor é bem... Eu falo que isso aí hoje é minha mamadeira para dormir. Você faz... Não, tem vários jeitos. Eu já provei quentinho, gelado. E uma aluna falou comigo assim, experimenta com água com gás. Experimenta, depois vocês me falam. Eu gosto. Delícia, com água com gás foi campeão. Muito bom Pacientes mesmo. atletas, adolescente. Gosto muito de usar até quem faz treinos mais noturnos, porque o magnésio também ele tem um componente de relaxamento muscular. Então você facilita muito o desligamento e a recuperação desse atleta. Então a gente sabe muito que o que a nutrição age? Na recuperação. Né? Eu gosto de falar essa frase que em toda palestra minha eu costumo falar, gente, banana não melhora a pace de ninguém. O que melhora é treino. Só que banana te permite treinar mais amanhã para melhorar o seu pace. Sim. Então é justamente isso. O sono, o magnésio vai melhorar seu pace? Não.
mas ele vai te dar o recovery suficiente para você acordar bem amanhã, para treinar como você treinou no dia anterior e assim sofrer adaptações. A gente tem um exemplo claro disso, que é o Cristiano Ronaldo, que percebeu que a recuperação e a nutrição faz ele um atleta melhor. E é justamente desse jeito que a gente pode pensar com o magnésio para dentro dos atletas. Então, você pensa nessa parte de recuperação, você vai reestruturar, né, todo para andar mais rápido. E a gente falava de 300 cofatores que o magnésio participava ali um tempo atrás, só que isso a gente já sabe que está chegando na casa de 1000. Né? O magnésio realmente parece ser assim, bem importante para muitas funções dentro do nosso corpo. Eu prescrevo bastante. Eu também prescrevo e uso. Só vou interromper que o Ângelo me lembrou do carboidrato. Acho que a gente não falou e as pessoas acreditam que para emagrecer ou para ter resultado ou porque tem síndrome do ovário policístico, ela não pode consumir carboidrato. Isso é um mito. Tá? Então, quero deixar isso claro. Se você pensa em performance, então, indiscutível. E assim, né? Uma das coisas que a gente também não falou é a questão da dieta. Não, gente, mas eu falei aqui também, a gente não tá acabando ainda, não. Pode ficar aí, a gente tem tempo, não tô encerrando. Eu só trouxe os nossos patrocinadores, que a gente tem que falar sempre deles. Tô dando presente pra vocês, mas não tô mandando vocês indo embora, não. Calma, que tem bastante bate-papo. Pode continuar aí. No assunto da questão da nutrição e essa parte das doenças autoimunes e do lipedema, das doenças crônicas, que hoje a gente fala sobre uma dieta anti-inflamatória e a dieta sem glúten, sem lactose. Perfeito. E aí começa aquele dilema, mas o glúten inflama só quem é celíaco. Mas a gente já tem estudos que não é bem assim, né? Que algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten sem ser celíaco. E pelo menos as minhas pacientes, eu não sei as suas pacientes, mas se beneficiam muito da retirada do glúten e da lactose. Não falo nenhuma retirada, porque nem todo mundo retira 100%, mas como uma diminuição bacana. Eu pego até uma paciente com artrite anquilosante e ela amanhecia com rigidez e nova. Aí faz acompanhamento com o reumato pediu, falou, vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer isso aqui, ela me procurou. E assim, foi muito gratificante quando a gente fez essa melhora da questão da dieta, dessa reeducação alimentar e diminuindo o glúten e a lactose, e ela voltar e falar, cara, hoje eu consigo dormir porque eu não tenho mais dores. E eu acordo hoje com a rigidez matinal bem menos. Então, assim, tem aquela questão, né? Não, que o glúten e tal, que nada a ver, mas você na sua prática. Na prática também. E, inclusive, me perguntaram outro dia sobre o Hashimoto, sobre a autoimune e o glúten. Eu expliquei que a gente chama de mimetismo molecular, quando o corpo ele tem até uma dificuldade de diferenciar. Então, por isso que muitas pessoas não têm a doença celíaca, mas elas se beneficiam muito da retirada do glúten por conta de sensibilidade ou intolerância. Na prática, o que eu faço? Se eu sei que é uma paciente que já tem histórico, ela tem muitos sintomas, já tem alteração intestinal ou tem autoimune, eu falo, não se exponha diariamente. É claro que a gente pode investigar, pode fazer alguns exames, mas elas já se beneficiam da retirada ou da redução. Não é que ela não possa entrar em contato. Se ela não é celíaco, retira. Não é celíaco, tolera pequenas quantidades ou tem uma sensibilidade, não se exponha diariamente. Na prática, a gente vai orientando o paciente conforme tolerância. Não tem uma regra, é obrigado, lipedema, retire glúten e lactose. Não, é individual. Eu tenho paciente com lipedema e que tem outras doenças associadas que precisam fazer retirada. Tem outras que eu consigo manter, por exemplo, pequenas quantidades de glúten. Então, no final, é sempre individualizado. Perfeito, sensacional. Em relação ao exercício físico, Bruna. Vamos para essa parte aí. Porque o lipedema não pode alguns exercícios de impacto. A gente estava falando até ali fora sobre isso. Então, de repente, como tudo, avaliar a individualidade da pessoa, né? Mas, normalmente, evitar os exercícios de impacto, né? No caso de uma corrida, aí temos a bicicleta, tem o transporte, então... O elíptico, né? Seria o transporte. Então, tem que avaliar realmente a individualidade, ver que tipo de atividade ela vai fazer e prescrever da melhor forma. A gente estava até falando ali... E será que a arte marcial, por exemplo, seria alguma desvantagem para a pessoa tomar chute na área já mais... também porque tem uma fragilidade capilar por conta das telangiectasias que algumas mulheres têm, né? Que é aquelas equimoses, aqueles vasinhos. Sim.
E uma outra coisa que a gente estava falando ali fora também é no caso dos excessos, né? Porque, querendo ou não, o excesso de exercício físico vai Sim, causar também. mais inflamação. Então, a gente pode Você dizer não que vai tem dose, recuperar. Exato. Bem prescrito, né? Então, como tudo, é a individualidade, é a prescrição individualizada, tanto da alimentação, quanto do exercício, quanto da medicação, que tiver que ser, enfim. Eu falo que é importante avaliar o nível. Qual o nível de consciência que o meu paciente está? Qual o nível ele está em relação ao treinamento? Ele é iniciante? Sim, ele é avançado? também, exatamente. Porque Então, tem vários tipos e vários graus do lipedema. Então, lipedema. tem paciente que é grau 1 que ela vai Sim. conseguir. Você vai conseguir colocar um estímulo, mas é claro, individualizado. Você vai avaliando resposta. E em relação à dieta, eu preciso ir através desse grau de consciência. É uma pessoa que já passou por outros profissionais, então ela já tem um grau de consciência mais elevado? Ou é uma paciente que é muito iniciante em relação à dieta? Vou precisar ensinar ela a introduzir o básico. E eu comentei outro dia, não faz sentido para esse paciente que tem um baixo nível de consciência eu já entrar, você não pode glúten, você não pode lactose, Sim, porque no final de semana ele tá se entupindo de sorvete, ele de não vai pizza, de fazer hambúrguer. também. Não vai Você ter adesão. Isso aí que a gente até falou na palestra que a gente deu lá, né, que eu sempre falo isso. A melhor dieta é a que vai a aderir. sua. É a que vai aderir. Então, a adesão é o melhor protocolo. E quanto mais você conseguir entender a pessoa, mais você vai conseguir fazer uma dieta para ela conseguir aderir. Quando Eu pensa... falo bem assim, vamos por partes. É. Tem muita coisa que precisa ser feito, né, minha gente? Vamos lá. Tem muito ajuste Muito nessa ajuste. máquina. Tem né? algumas pacientes que, de fato, você olha assim, ela precisa de restrição, que eu combino. São aquelas Sim. pacientes que têm um maior nível de inflamação e ela tem muitos sintomas associados, eu combino com ela, sem álcool. E aí eu faço algumas exclusões, eu nem libero, eu falo refeição livre, exceções é aquele momento, se vai ser na segunda, se vai ser no... Normalmente a gente orienta final de semana, porque é onde a pessoa está um pouco mais relaxada, mas para quê? Para que ela entenda que dieta não é sacrifício, você pode ter Eu exceções. costumo dizer até assim, qual é o dia do li, qual é o dia do assim, para isso você não precisa de mim. Você veio aqui pagar por dieta, tá prescrito 7 dias de dieta para você. Agora, se você quiser sair da dieta, tenha bom senso e responsabilidade. Na verdade, é que as pessoas têm que entender que são mudanças no estilo de vida, né? Parece que se o Nutri libera, engorda menos. Eu falo assim, se eu liberar pudim, vai ter pequenas menos mudanças. calorias? Não vai engordar igual. Mas se você explicar, e quando a gente pensa em mulher, saúde da mulher, que ela sofre com sintomas, elas entendem a necessidade e elas fazem. Aham. Quando elas veem, não, isso vai me ajudar, ou opa, isso tá funcionando, eu diminui minhas dores. Mas eu, tá doendo. É na dor. É né? na É na dor. É na dor que a gente busca, é um desconforto. Então, é aquela pessoa que tem os sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. É aquela pessoa que vive fadigada. A mulher vai ter queda de cabelo, unha fraca. Gente, outro dia me perguntaram no Instagram, o que é melhor? Outro dia não, foi ontem. Qual o melhor manipulado que eu tenho que incluir na rotina para queda de cabelo? A minha resposta foi, qual a causa? Anemia, hipotiroidismo, deficiência nutricional, estresse crônico. Porque se a gente não entende, Várias. desbiose, uma má absorção de nutrientes, descobre a causa. Não adianta você tomar medicação, suplementação pronta de farmácia, as gomas, por exemplo, que são muitas das vezes com adição de açúcar, de corante. Ou seja, você quer usar uma suplementação para unha, para cabelo, mas que pode estar te inflamando, né? Mais ainda. Em outra parte. Então, entende. O tratamento ele tem que ser individualizado. Eu respondi, formulação sempre individualizada, porque eu vou analisar seus exames, eu vou ver se você tem deficiências nutricionais e a gente faz sua suplementação individualizada. Tem alguns ativos que vão ser importantes para fortalecimento capilar. Isso que falta para as pessoas e por isso que a gente trazendo essa nutrição, né, de forma integrativa, as pacientes, elas melhoram sintomas, melhoram qualidade de vida e têm resultados definitivos, porque elas entendem o real benefício. É porque as pessoas estão mal acostumadas com o Instagram, Sim. TikTok E- e tal. A gente acaba meio que... Esse não sei o que lá aqui, É. ó, tomou, seu cabelo vai parar de cair na hora. Infelizmente, E quando muitas vezes Já você não quer igual o chega- meu, né? Aí já chega no consultório cheio de crença, né? Cheio Não, de... aí traz até, tipo, não, porque minha amiga tomou esse tal de remédio aqui, ó.
cabelo tá ótimo. Pois é. Mas peraí, vamos lá. Vamos entender o que tá acontecendo As com referências, você. né? Qual é a dieta da sua amiga, né? O que ela treina, Quais o que ela referências, faz, quais o referências. ambiente. Por isso que isso é muito importante, vai ser determinante para o sucesso, para a adesão. O que você ouve, o que Bruna ouve, vai influenciar Claro. nas Sim. tomadas de decisão. Os influenciadores, como você mencionou. Aí chega, tipo, as pessoas, né? Me perguntam, mas e a tirzepatida, que é o monjaro? Quanto de peso que eu vou perder? Não sei. Se tivesse uma bala mágica. É porque às vezes vendem, você vai perder 10 quilos até quantos dias? E quando não é assim, né? Não, fulano perdeu 15 quilos, eu quero perder também, Quero hein? perder também. É isso. Então, tipo, não sei. O que você faz da sua vida? O que você está fazendo? Você treina? Quantas vezes? Você dorme direito? Você isso? Então, eu não sei. É pra você a medicação? Também não sei. A gente vai sentar, vai analisar, vamos conversar e a gente vai saber se é pra você ou não. E quantos quilos você vai perder é só você fazendo. Depende de Por você. isso que eu não gosto nem muito de fazer essa... Eu falo assim, quanto que eu vou emagrecer com essa dieta? Eu falei, no retorno a gente vê. Porque eu não tenho essa bola de questão assim, tá calculado aqui pra tanto, mas a gente não pode fazer um cálculo matemático numa coisa que é biológica. Sim. Né? A gente tem uma ideia, a gente sabe que 7.700 calorias é 1 quilo de gordura, se eu tirar 250 calorias por dia, vai dar isso em um mês. Então, se eu tiver um déficit calórico de 250 por dia, eu perco 1 quilo de gordura por mês. Matematicamente. Sim, mas... Pena. É isso no paciente que não tá com todo Pois é. desregulado, tá? Matematicamente. Exatamente. Agora, a certeza que biologicamente aquilo vai acontecer? Jamais. Só Deus sabe e a pessoa, Por isso que e a pessoa fazendo. por isso que quando a Exatamente. gente pensa em doença de base inflamatória, só contar com déficit calórico, né? E por isso que o corpo não responde ao déficit calórico tradicional. Precisa ir além, entender como o corpo está funcionando, como está a regulação hormonal. E aí, Thalita pode ajudar muito. Eu gosto de falar do exemplo das medicações e acredito que você vai concordar. É uma vitória ter essa regulação em relação... Porque por conta do uso de forma indiscriminada, as canetas, elas foram criadas para quê? Qual a finalidade do uso das canetas? A base, né? O tratamento de Obesidade. De diabetes. de Primeiro diabetes. Aí depois Diabetes. agora classificado também como obesidade, né? Exato, algumas... Mas a obesidade, acho que nenhuma ainda. Não, eu acho que Ah, o Wegovy veio Wegovy. como O Wegovy foi obesidade. aprovado. Mas Eu acho que o Mondial da metronidazepina já vem com Atizapina. certo tratamento para obesidade, né? Mas a grande maioria é diabetes. Mas aí que eu vejo também o grande problema. Obesidade não é tratamento estético. E 70% das doença, pessoas né? que compram isso na farmácia por conta própria estão querendo perder 4, 5 quilos. O que era totalmente estético, fácil de fazer com dieta e atividade física, o melhor estilo de vida. Sim, Só que a pessoa quer a bala de prata e o caminho mais rápido. sim. Né? Então a gente vê essa loucura, não preciso perder 5 quilos, vou tomar um Monjaro um mêsinho. Aí perde, daqui a pouco perde massa magra junto, ganha gordura lá na frente e vira essa bola de neve, né? E pensando assim, vocês acham que, voltando só pro lipodema rapidinho, existe uma melhor dieta e existe um remédio para tratamento de lipedema? E como seria essa alimentação anti-inflamatória que vocês estavam falando também? Complementando. Pra gente ajudar nossos ouvintes com lipedema. As mulheres querem saber. Aqui, a outra aqui, a mulher... As mulheres, o que eu faço? O que eu Eu faço? tô querendo saber. Anotando já aqui embaixo. Uma doença inflamatória, tipo, obviamente vai se beneficiar de uma dieta anti-inflamatória. Reduzindo glúten, reduzindo alguns alimentos, o açúcar, o álcool. Mas não tem uma dieta específica. Tipo, alguns falam, uma dieta cetogênica, que pode ser colocada ali pro lipedema. Já li muitos casos Já li também. de lipedema e cetogênica. Mas ninguém consegue ficar adaptado a uma cetogênica. Eu, particularmente, não gosto. Eu Porque é uma também. dieta de difícil adesão. Muito Na difícil a adesão. Teoria é lindo. Sim. Na prática Horrível é de difícil. E cetogênico, que fique claro, não é Sim. Não é ovo, acne. bacon, isso não é dieta dieta cetogênica. E eu vejo o maior erro de cetogênica, as pessoas acharem que no cetogênico pode comer proteína à vontade. Isso aí é outra dieta, né? É da acne. Então, tipo assim,
Cetogênica é uma dieta dificilmente a proteína é baixa, porque você não pode entrar com, né, com a glutamina para fazer. Você tem que realmente entrar em cetose e ficar ali com 70% à base de gordura, que é bem difícil de se Eu acho alimentar. engraçado as pessoas falarem bem assim, eu faço dieta cetogênica. Eu, sério? Mas aí no final de semana eu saio um pouco. Eu falo, mas você precisa... Alguns estudos falam até 20 dias para você entrar em cetose. Que ela faz um low carb, restrito. É isso aí. Você não vou fazer uma cetogênica dia sim, dia não. Como assim cetogênica dia sim? Como que você entra em cetose? Não faz, Um dia né? no outro você não entra. Então você não faz cetogênica. Faz um ciclo de carboidrato e olhe lá. Nem pro lipedema. Eu vejo falar também do lipodema da dieta mediterrânea, né? Gosto muito. Isso eu ia falar agora. Que é a dieta à base de verduras. Pensa em comida de verdade. Coloca peixe. Eu até falei lá com você, né, que eu gosto da dieta brasileira, né? Porque, Eu falei da dieta mediterrânea, ele me deu uma alfinetada, que fica aqui registrado. Ele falou da dieta brasileira, que ele falou que eu falei o chique. Não, porque eu acho assim, porque a gente fica tentando chegar pro paciente e falar, não, você tem que fazer a dieta, mas no Mediterrâneo tem o quê? Salmão. Quando o cara vai comer uma pescadinha aqui, com a sardinha, né, com a mandioquinha. A gente tem uma dieta brasileira tão rica, por que a gente não pode usar a dieta brasileira? Porque quando eles falam do cetogênica e do lipedema, o salmão seria um ótimo recurso. Sim. Porque é um peixe que tem mais gordura. Mas a gente tem a sardinha. A tilápia, por exemplo. Mas eu entendo também questão de custo. Então, no final das contas, a gente tem que entender qual o paciente. O mais natural possível. Mas é comida de verdade, dieta anti-inflamatória. E a questão do glúten, a lactose, tem que avaliar individualmente. Cada um. Tem sensibilidade, tem intolerância... Né? E não sair fazendo a exclusão, não como glúten, não como lactose. Às vezes você nem precisaria fazer isso e faz sentido o que você está fazendo nos outros dias. Não adianta você fazer dieta, não adianta você fazer de vez em quando. É estilo de vida, você tem que fazer todos os dias. Então, dieta tem que ser algo prazeroso. Por isso que cetogênica não é viável. E eu vou falar, não costumo prescrever com pacientes com lipedema. E elas até agradecem, porque elas começam a comer mais, começam a ver mais resposta em relação à massa muscular. Por quê? Sim. Começa a ter mais força pro treino. Então começa é a o que você treinar. falou do carboidrato. Do carboidrato. Carboidrato é super importante. Mesmo na saúde da mulher, síndrome do ovário policístico, a gente precisa fazer uma low carb mais moderada, mas tem carboidrato em todas as refeições. Eu falo para os pacientes, para aqueles mais curiosos, eu não costumo abrir essa informação, mas os meus pacientes não são como o do Ângelo, que tem o maior nível de treinamento, que tem uma demanda energética elevada. Então, aquele praticante de musculação ali, 1 horinha por dia, eu falo que é sedentário, porque passa o dia todo aqui, ó, computador sentado, e me incluo nessa. Então, não tem uma demanda elevada. Sim. Entende? Então, não faz sentido eu estimular com muito carboidrato. Sim. Então, a low carb totalmente diferente da moderado. minha, Mas é diferente de não ter carboidrato. Não é aquele paciente que ele vai comer uma banana da terra de manhã, ele vai comer low um arroz carb não é integral. low carb, né? As pessoas Exato. confundem justamente isso. Quer fazer, não faz cetogênico, não faz low carb, eles não têm uma ferramenta Uma noção, correta. Então fica passeando pra até lá e não tem uma visão de nada. Pode, eu coloco, né, na dieta. Uva, Sim. banana. Na fruta, mas frutose, pode né? isso. Aí eu falo, olha, kiwi, inclusive, ele é excelente para melhorar a qualidade de sono. Exatamente. Ele é uma fruta com baixa caloria, fonte de fitomelatonina, vai melhorar a qualidade do seu sono, vai melhorar o funcionamento do seu intestino com baixa carga glicêmica. Então, nós, enquanto nutricionistas e educadores, temos que ensinar isso. E temos que vir no combater essa questão de não pode carboidrato é um vilão. E não, na verdade, na primeira fonte. Mas graças de a Deus energia. isso vem passando. Já vem né, passando. cara? Agora já tá na Coca-Cola. Isso aí também é outra Já tá coisa. na Coca-Cola A zero. nutrição tá entrando numa loucura disso aí, cara. Agora tem que fazer essa voz assim, estranha, né? Um negócio... mas não é aqui, Coca-Cola, coisa horrorosa isso. E Thalita pode... A gente gastou tanto tempo pra botar a nutrição num patamar de respeito e as pessoas estão querendo jogar isso fora com isso. Eu me revolto, vende, cara. É porque vende, exatamente. O problema é que às vezes eu fico pé da vida, falo, não quero mais saber de Instagram, porque tem coisas que vendem, as pessoas querem isso, entende? Cara, infelizmente. escutei uma frase hoje. Infelizmente, a gente tá vivendo num mundo quem não é o melhor que vende mais, é quem aparece mais. Aparece mais,
mais, e quem paga mais. Quem paga mais por APC, marketing, faz um bom algoritmo, marketing, e então- sabe falar, porque muitas vezes, por exemplo, eu posso ser boa ali dentro do meu Sim. consultório, mas quando chega, eu não consigo me Quem expressar. se não comunica melhor, ou às vezes até quem manipula consigo, melhor. quem manipula. Chacrinha sempre falou, quem Sozão. comunica se estrumbica. Então, a frase de muito tempo é justamente Mas a gente tem que isso. continuar fazendo a nossa parte. Mas eu acho que é pensando na saúde essa, do paciente. eu acho que é essa a nossa Exato. obrigação, porque às vezes a gente fica incomodado, não quero mais saber disso. Não. Então eu acho que a gente tem que estar na rede social tentando levar o que ela não quer. Sim. Porque faz um post de uma besteira e faz um post sério e compara você mesmo. A gente O que não vende resultado. besteira e você vai ver quantos likes tem em um e quantos likes tem no outro. Eu entendo um pouco disso, por quê? As pessoas que estão na rede social, elas não estão ali atrás dessa informação tão qualificada. Sim. Ela está querendo rolar a tela e se Besterol divertir, rir, mesmo. ficar rindo, mostrando aquilo produto. Mas eu acho que se a gente também deixar só isso chegar lá, a gente vai passar por isso para sempre. Então, acho que cabe a gente tentar também estar ali, tentando levar informação de Levar verdade informação, para ali sim. também. Claro. E em outros lugares, dentro do consultório, eu acho que é nosso lugar mais pleno ainda de educar. E né? mostrar e Sim. trazer para a prática. Outro dia, uma amiga minha, pessoal, ela começou a falar para mim, e assim, já tem um bom nível de dieta, treino, consciência. Linda, inclusive. E ela disse assim para mim, eu tô mal, de dia pra... barriga estufada. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Aí ela toma Coca-Cola Zero, né? Gosta de tomar Coca-Cola Zero e café sempre, porque ela também é da área da saúde. Fica o quê? O cafezinho o dia todo. Eu falei, tira o café, tira a Coca-Cola. Então, não é porque não tem calorias que pode à vontade. Depende de como o seu corpo está respondendo. Ah, mas eu preciso do café para despertar. Não, o seu corpo... Você tem que acordar com disposição. Seu sono você vive faz à base todo de esse... café, algo está errado. Algo né? está errado. E cada pessoa metaboliza a cafeína de uma forma. Sim. Isso precisa ficar claro. Eu normalmente oriento os pacientes, após tal horário, evita a cafeína, ainda mais se você já é uma mulher mais ansiosa, Sim. evita o excesso de cafeína. Se você já tem um intestino mais sensível, como foi no caso dela, já me ligou o alerta, eu falei, já faz a retirada. Então, às vezes, você não precisa nem passar no profissional. Quando a pessoa já tem um maior nível de consciência, algumas pacientes minhas, elas já falam, eu comecei a comer tal alimento, comecei a sentir algum desconforto. Eu falo, tira o alimento. Ou ela já tira por conta própria e já começa a ver o corpo responder. Então, no Perfeito. final, o seu corpo, ele vai falando, ele vai comunicando, ele vai dando Respondendo, né? sinais o tempo todo. Então, não pode pegar algo generalizado e falar, não, Coca-Cola não tem caloria. Não, quais são os Tomar ativos? várias aditivos. latas. Não, a pessoa Por está dia você- a pessoa estão comparando 5 com tomate. Aqui tem mais fenômeno do que nessas 5 Coca-Cola. Pelo amor de Deus, aquilo é um tomate. Não dá para comparar com um negócio que é industrializado e tá cheio de aditivo químico ali dentro. Tá, mas vai ter menos calorias. Cara, não é aí que a nutrição não tá aí. É aí que eu entro. Você quer emagrecer desnutrindo ou nutrindo o seu paciente? Porque tem um emagrecimento nutritivo. Sim. Você consegue emagrecer aplicando a ciência da nutrição. Né? Você não precisa desnutrir ninguém para emagrecer. Tanto que a gente combateu a desnutrição todo o tempo para voltar para isso. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que combater. É difícil, eu entendo, porque é o que a Thalita falou, vende. Vende, porque Né? as pessoas querem ouvir alguém falando que você Eu vai tenho, emagrecer é isso aí. mesmo tomando Coca-Cola, minha amiga. É isso aí. Tá, Comendo beleza. doce de leite. Emagrecimento. Maravilhoso. Doce de Vai leite. Saúde. emagrecer e a Também. saúde. Agora até já acabou um pouquinho. Quê? Não, Então, ainda tem um doce de leite também que falava sempre. Não. Doce de leite, não sei o que. Não, Nutella, né? Quantos tem? Pode comer Nutella. E o que eu vejo também, muitas pessoas não têm responsabilidade com que... Eles dizem, não, mas o que eu falo é interpretado. O que as pessoas interpretam é problema delas. Eu acho que não é bem assim também. Você tem que ter cuidado com o que você leva para a rede social, porque esse tipo de coisa você pode frustrar muita gente com compulsão. Porque você vai despertar um gatilho compulsivo naquela pessoa e influenciar no comportamento. Você fala assim, todo mundo pode comer Nutella, então eu também posso. E aquela pessoa vai ter que fazer uma certa restrição de algumas coisas, né? Quando ela nem come. É. Porque, às vezes, vamos lá, tem uma referência, pronto. uma influência, ela é uma Ótimo. referência, ela é linda, ela vai lá e posta um prato de brownie. Uhum. Será que ela comeu aquilo? Não comeu. Muitas das vezes, eu vou falar debaixo do... Sim. Elas não
come. Então, você acredita que ela come? Não. Se ela come e ela tem aquele aham. corpo, eu posso. Então, nesse caso, a comparação, ela atrapalha muito o processo. O Paulo O Gentili processo. também, quando a gente pergunta, ele falou assim, não, tem umas pessoas que chegam pra mim e falam assim, eu quero ser ela. Eu falei assim, meu querido, eu conheço ela, nem ela é assim. Photoshop, edição. Então, tipo assim, calma lá, entendeu? Tem muita coisa hoje na rede social, realmente. Eu acho que tem muita coisa positiva. Claro, excelente, claro. mas realmente complicou nosso trabalho um bocado, né? Porque a gente Tanto quer que pegar, e eu facilitou. me incluo também. Sim, a gente quer todos pegar o nós, eu nosso também faço isso. melhor ângulo. Então, aquela foto Claro. que a gente valoriza o corpo. É claro que a gente tem que ter o discernimento para entender que o outro também. Claro. Mas muitas pessoas não têm isso. Eu falo porque, Uhum. às vezes, eu vejo isso em consultório. Mulheres lindas, Sim. lindas, mas que tem a autoestima... Abalada. Exatamente. Por quê? Por conta de comparação. E aí, o que a gente tem que explicar? Qual que é a rotina? Se a pessoa vive disso, então às vezes ela é uma modelo, uma influencer, ela trabalha com isso. Ok. Então é muito diferente, né? Então é Uhum. aquela questão que a Bru falou e eu acho super válido. É validar as pequenas conquistas. Se você não treinava e hoje você treina duas ou 3 vezes na semana, isso é evolução. Se você não ia ao banheiro todos os dias e agora você começou aí, isso é evolução. Se você tinha problemas com sono, tinha insônia, hoje você dorme melhor ou dorme a noite toda, isso é evolução. Muito mais do que olhar ali o número reduzindo na balança. Sim. Porque isso não quer dizer que é... Emagreci só porque eu perdi peso na balança. Não, às vezes você pode emagrecer ganhando peso na balança. Perfeito. Isso aí. Opa, como assim? Ganhando massa Bugou a muscular. cabeça de muita gente. Buguei. né? Ganhando massa muscular. Exatamente. Ganhando massa E muscular. perdendo gordura. Você pode, né, seu peso Eu subir com acho- isso, E né? eu tento mostrar isso para os meus alunos na prática ali, porque eles não percebem mesmo, porque muitas vezes eles querem o peso na balança, ou querem o bíceps mais forte, o bumbum mais empinado, aquela coisa eu trabalho muito com mulher quer muito estética. Sim. 90% quer emagrecer. E aí você vai lá, e seu sono, tá dormindo, conseguindo dormir bem agora? Seu humor melhorou? Às vezes passa batida, quando você fala, nossa, mas é mesmo. Então isso deve acontecer muito também no consultório de vocês, né? Você... Direto. Pois E é isso, pô. as pessoas não querem enxergar as pequenas vitórias. Quer só o número na balança. Exato. Não, eu quero baixar tantos quilos. X quilos. Mas qual é o meu peso ideal? Sei lá, Cara. qual que é o seu peso ideal? Essa pergunta é comum, né? Mas qual é o meu peso dela? Eu não sei qual que é o seu peso ideal. Vai que você ganha um monte de massa muscular. É isso aí. De gordura reduzida. É o que você achar que é ideal pra você. Então fala pra você o seguinte, me diz você qual o peso que você acha ideal pra você, que a gente vai tentar chegar lá. E talvez não seja também possível, né? Pode mudar. Pode mudar, O que no meio do importa caminho. é como ela se sente. Eu falo assim, ó, o que importa é como você se sente ao se olhar no espelho e como suas roupas estão vestidas. Perfeito, como é que você tá se sentindo. sério. E eu Isso falo é muito isso também para os pacientes, assim, eu falo assim, a gente precisa de 8 meses pra gente chegar onde você quer, mas no meio do caminho isso pode mudar demais. Eu falo assim, todo mês você tem que ter Exatamente. evolução. É isso aí, todo mês tem que ter Mas uma tem que evolução. ter visão de curto, por isso que eu coloco meta de curto e Médio, meta de longo prazo. Porque às vezes as são pessoas se planejamentos, frustram porque elas colocam metas que não são realistas. Então aquela pessoa que está sedentária, não, agora eu vou treinar 7 vezes na semana. Não vai. Começou Ou errado. você vai fazer. Geralmente um mês eu e não- começo segunda, esse aí é o do que eu começo. Não, agora, segunda-feira, 7 dias na semana. Faz 2 dias, daqui a pouco E não as tá pessoas fazendo têm mais. que Sustenta. entender o seguinte, que toda mudança é desafiadora. Perfeito. Toda mudança é desafiadora. Se, por exemplo, se eu tô no meu consultório, meu carimbo tá aqui, tá? Eu coloco meu carimbo lá em cima. E eu tenho que levantar todo dia para pegar e carimbar. Eu falo, gente, mas eu tenho que levantar todo dia para carimbar. É difícil, mas é só você levantar, pegar e fazer. Então, toda mudança é desafiadora. E aí, a pessoa não entende isso, que é desafiador. E fora que, meu Deus, eu parei de beber final de semana. Para aquela pessoa é algo assim, fora do normal. Ela fez uma mudança, tipo, muito grande. Sim. Então, para ela, em 30 dias, se ela não perder 10 quilos, porque ela parou de beber no final de semana, pronto. Como assim? Eu parei de beber no final de E semana. não tô Não, E emagrecendo. não tô emagrecendo 20 quilos. Vai lá e volta a beber tudo. Isso não serve de nada, De não. nada. Então, é uma percepção que as pessoas acabam tendo, entende? Tipo, de toda mudança ser desafiadora e levar assim, nossa, tá muito frustrante isso, tá muito desafiador e tal. Só que tem que entender que a pessoa tem que ir fazendo para Passo aquilo a virar passo. automático.
Virar rotina, escolha de vida. Escolha o seu difícil. É isso aí. Boa, Estar essa acima frase é do muito peso boa. é difícil. Sim. Né? Ter que mudar toda a alimentação, abdicar, renunciar também é difícil. Mas no final, O que o vai que ser mais melhor, né? importa pra você é como você se sente quando você se olha no espelho. E muitas mulheres, elas deixam até mesmo de ter relações com o marido, momentos. Sim. Por quê? Porque elas Deixa de ir à praia. sentem vergonha. E eu gosto de explicar também para as pacientes que o processo, especialmente de emagrecimento, ele nunca é linear. Você vai passar por altos e baixos. Às vezes a gente tá assim, ó, nossa, tô muito bem. E de repente a gente vai lá para baixo. Acontece com todo mundo, já passei muito, muito por isso. Agora, por isso que viver o equilíbrio muda tudo, porque a gente leva o processo com leveza. Perfeito. E isso torna tudo diferente. Então, quando a gente aprende, sabe? Uhum. Então, é entender. O que é mais difícil para você? Ou o que você de fato busca? Não, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero me sentir mais bonita, eu quero melhorar a qualidade de vida. E no final das contas, a gente quer melhorar a autoestima. Sim. Também. Foi o tema da nossa palestra, né? Que a saúde, a estética é saúde de autoestima. Não precisa se sentir bem, essa é saúde. Saúde mental, né? Então, eu acho que é muito importante também. E dá um gás pra gente. Eu Com vou falar porque certeza. por exemplo, Compra uma roupa nova. esse procedimento estético que eu comecei a associar, eu já tenho um bom nível de treino, alimentação super regrada. Eu comecei a fazer o procedimento, já comecei a ver a diferença, já animou, já melhora a autoestima, a gente já fica mais confiante. Vai até focar mais na dieta, treinar um pouco exato. mais Mas forte. eu tenho respostas com alguns pacientes fazendo uso de medicações. A gente falou de medicação. Para Né? perda de peso. Que aí, por exemplo, não entra no começo, aí chega, a gente arruma o que precisa arrumar. Arruma a casa. Vamos arrumar aqui, aí volta frustrado. Poxa, eu fiz, tô me sentindo melhor, tô isso, tô aquilo, mas queria dar uma melhorada a mais. Aí você entra com a medicação para essa pessoa, muda total o comportamento. A pessoa treina mais em algumas pessoas, óbvio, né? Usando a medicação de forma correta, não usando medicação de dosagens Com a prescrição com a adequada. prescrição para aquela pessoa, individualizando tudo. A pessoa consegue ir perdendo peso, se mantendo, fazendo a manutenção, comendo certo. A pessoa se empolga também. Então, às vezes, o uso da medicação Um empurrãozinho ali. É um empurrãozinho. E eu é quero uma falar. muletinha. O placebo, É o muito placebo funciona para importante. todo Dá o mundo, né? Que não é nem um comportamento. placebo, mas o placebo mental, eu digo assim, porque a pessoa fala assim, não, agora eu vou conseguir que eu tô com remédio. Mas na obesidade, ela vai precisar dessa ajuda. Não, sim, Não, eu não sim, digo. a obesidade Eu é digo uma placebo doença. mental, Ela vai total. precisar. Com Igual certeza. hipertensão. Eu tenho uma doença, sou hipertensa, eu preciso de remédio. Sou diabética, eu preciso de remédio. Eu sou obesa, eu preciso de remédio. Essa é uma doença. Não é esse pessoal que vai para perder 5 quilos Não é estética. e tomar uma medicação É isso aí. e não tem necessidade. Não, tem que ter indicação. Eu falei isso outro dia, me perguntaram em um podcast sobre esse uso indiscriminado para detalhe, para refinamento Sim, estético. Medicação tem que ter indicação profissional. O médico precisa ajustar a dose conforme necessidade. Tem indicação? É válido associar. Não tem indicação? Para que você vai utilizar, sendo que a medicação vai te causar alguns efeitos colaterais? Sim. Não faz sentido. As pessoas usam... E todo medicamento tem efeito colateral. Sim. Então, a pessoa está utilizando remédio para colesterol, a gente tem que fazer reposição de nutrientes, coenzima Q10. Ela está usando glifagem, metformina. A gente tem que ficar atento a deficiências de B12, vitamina, né, complexo B. Está usando o Orlistat, a gente já sabe que vai inibir a absorção de gorduras. Então, os profissionais têm que ligar. Tem que estar sempre ciente com isso aí. Sempre alertas, mas eu concordo, como a Thalita mencionou, se tem indicação profissional, orientação médica, Sim. É o que eu falo, nenhum profissional de saúde pode ser contra algo que vai tratar a obesidade. Sim. Que a gente sabe que é um grande problema mundial. Mundial. A gente não conseguiu regredir a obesidade em nenhum país do mundo há muitos anos. A obesidade só sobe em todo mundo há muitos anos. E a gente tem tecnologia, a gente fala de nutrição, e a cada ano a obesidade é maior em todos os lugares do mundo. Então a gente tem que ter essa consciência que precisa de tratamento e tudo que vir somar a isso, Sim. quando bem aplicado, esse é o grande problema. Bem aplicado, porque aí quando usa indiscriminado, aí não é legal. E a medicação fica como vilã.
Perfeito. Aí você acaba punindo quem não devia ser punido. Isso. Ai, nossa, não presta. Ai, nossa, que não sei o quê. Não, a medicação é excelente. A medicação veio para tratar, veio para ajudar, veio para agregar. Só que de forma incorreta, pronto. Ai, não tomo mais aquela medicação. Foi aquela medicação que me fez mal. aumentar o dobro do peso. É isso, aquilo que me fez um efeito sanfona. Isso aí, não é. Isso aí. Como já aconteceu com várias medicações. Sim, sim. Com a grande maioria das medicações, Sim. né? Desde a sibutramina, Sim, as da mão, hormonas né? da vida. Eu lembro da minha mãe tomando Sim. aquelas fórmulas gigantescas de anfepramona, Bora, fluoxetina, aquelas várias medicações que um tinha que acordar, um tinha que dormir, um tinha que ter Remédio pra tudo. Bebia só água o dia inteiro. Sem Vivia de energia. luz, vivia Altamente de luz. insustentável. Não dormindo direito, porque as anfetaminas mexem no sistema nervoso central. A pessoa vai ficar com um sono inquieto, Sim. Mau humor. mau humor. porque Brigando não ainda está mais com o comendo marido. Direito, o intestino tá uma bosta. Literalmente. Literalmente. Entende? Só que aí a medicação ficou como vilã. Perfeito. E daqui um pouco as medicações, o Ozempic, Vão entrar nessa, né? vai entrar como vilãs, sendo que veio para agregar numa população que a obesidade só cresce. Exatamente. Mas falta a consciência. Por Isso isso aí. que a gente tem Educação, educar. tem que educar e tem que falar sobre os pilares básicos. Não dá para esquecer o básico. Porque se você não tiver essa mudança de comportamento, você não sustenta. Tira a medicação porque ela está te inibindo o apetite por aquele período. Quando você tira, se você não mudou o hábito, você volta a ganhar peso. Assim como pacientes que passam por cirurgia bariátrica. Perfeito. Aham. Por Excelente quê? comparação. Porque eles operaram, mas não tiveram a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade. Por isso que a taxa de reganho de peso, ela é alta. Ou troca uma compulsão, né? Eu vejo muito também assim, o cara vira um porque alcoólatra. os vícios mudam, gente. Não tem jeito. A pessoa que para de fumar, ela aumenta de peso. Por quê? Começa a comer. E hoje em dia ainda tem o perigo do tigrinho. Nossa, ainda tem os jogos ainda. Então, assim, não tem jeito. Os vícios mudam. Para de comer, aí começa Exatamente. a comprar. Outros começam a beber. Outros começam a comprar. Outros começam a ver mais pornografia. Então, os vícios mudam. Vai só trocando o vício e mentalmente cada vez vai ficando pior. Né? Sim, então as pessoas têm que aprender a lidar com as questões da fome, as questões da vida social que tem que aprender a falar uns nãos também. Sim. Não quero, não, isso aqui, enfim, precisa. Eu acho que o principal é isso, é assumir a responsabilidade da sua vida. Da Verdade, sua sim. vida. sem Exatamente. dúvida. Você por isso que eu falo assim, que esse troca de funcionário. Quando chega aqui, você é minha última salvação. Eu falei, então pode ir embora. Porque eu não tô aqui Nossa, para ser eu fiquei salvação atrás de de um ninguém. milagre. Exatamente. Você está procurando mais um para botar a culpa. Eu tenho certeza que eu sou o próximo, porque você não faz. Sim. Enquanto você não assumir a responsabilidade e correr atrás e fazer, você vai arranjar a gente para botar a culpa, meu Eu amigo. lembro de um paciente que chegou, não, porque eu fui em fulano, eu fui em cicano, aquilo vai... Na mesma... Meu Deus do céu, eu sou o próximo. Deus, a pessoa. Para no final falou bem, você já tomou medicamento para perda de peso? Já tomei esse, já tomei esse, já tomei esse, já tomei aquilo, não sei o quê. Cara, você fez o básico, você tá dormindo direito? Como é que é a sua dieta? Você segue algum plano alimentar? Você consegue treinar? Não consigo treinar, eu me sinto fraco, eu sinto tontura na academia, você não fez o básico, então... Tem a rotina, organiza a alimentação. Às vezes a pessoa não faz nem isso. Mas a minha vida é muito corrida, meu trabalho, meus filhos. Eu falo muito isso sobre mudança de fase. Eu senti isso. Então, aquela Maíra adolescente ou na faculdade, a gente tem um nível de comprometimento, um nível de tarefas. Sim. Então, a mulher, especialmente, ela sofre mais, porque ela vai ter a gestação, depois tem os filhos e tem o trabalho associado. Então, eu normalmente explico para elas, mas meu metabolismo ficou lento. Eu falo... Qual que é a fase você está hoje? Porque com 23 anos ou com 20 anos, você não tinha as responsabilidades que você tem hoje também. Então, isso é muito importante deixar claro, porque as pessoas vão culpando. Depois dos 40 não tem o resultado. Eu tenho pacientes que têm resultado maravilhoso com 40 anos, 60 anos. Excelentes resultados. Então, parar de arrumar desculpa ao metabolismo, a tireoide, o lipedema e assumir o controle. Mudar as suas atitudes para que você tenha resultados diferentes. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar com os mesmos não tem como querer algo diferente fazendo o mesmo, né? Essa frase é clássica, né? Não tem como. Não tem como. Você vai ter que mudar para buscar o diminuir. E uma das coisas que eu gosto de falar para o paciente é justamente, a gente falou assim, sou muito adepto a uma dieta de adesão.
Só que a gente vai ter que fazer algumas mudanças se a gente quer algo diferente, né? Claro que a gente vai ter que fazer uma dieta o mais possível se aderir, mas se você quiser comer chocolate 5 vezes ao dia, né? Uma barra, como é que isso vai continuar? Não dá. Essa adesão é essa, tá errada. Então eu tenho que ter estratégias para conseguir encaixar aquele projeto da melhor maneira para que você faça a longo prazo. E isso que eu acho que as pessoas sempre, quando você bota essa palavra, a longo prazo... Aí a Que é pessoa faz igual aquele gato. Mas como assim? Mas eu queria para ontem, né? Eu preciso casar magro daqui a 2 meses. Eu estou elevando o nível de consciência. Então, os pacientes têm chegado para mim com maior nível de consciência, têm entendido sobre, eu falo muito sobre acompanhamento. Eu acompanho, então a ideia do acompanhamento não é curto prazo, eu não prometo resultados no curto prazo, apesar de que tenho excelentes resultados no curto prazo. Porque mudança, os pacientes eles têm adesão. Eu mostro o caminho que vai ser percorrido e explico. Olha, a gente vai passar por essa fase, é uma fase mais restrita, a gente vai entrar nessa fase. E quando você chegar no corpo que você quer atingir seu objetivo, é a fase de manutenção. Vai andar mais fase... fácil. Exatamente. Então a gente tem que mostrar que... E aí eu vou puxar pro nosso lado de profissional. Nós precisamos criar esse nível de consciência. Eu também sou muito a favor disso. Às vezes eu vejo o profissional falando assim, não emagreceu porque não foi problema 100% dele. Não, eu acho que você tem que também se colocar parte disso. Sim. Né? Se o seu paciente não conseguiu emagrecer, você não teve a capacidade suficiente de mostrar a responsabilidade que ele teria que ter com aquilo que você passou. Então eu sempre tento botar ele justamente isso. Eu não estou aqui para perder tempo nem você. Então a gente precisa junto que isso funcione. Sim. Então não deu certo lá na frente, o erro é meu também. Mas, eu gosto de falar essa questão. Eu falo assim, aqui é o seguinte, eu estou passando o mapa do tesouro. Agora quem tem que achar é você. Então, assim, tá aí, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu estudei, eu estou usando de ferramenta para te auxiliar. Só que você tem que fazer ele entender esse processo. Se você também não conseguir entregar essa verdade, essa educação, então eu acho que é muito isso que a gente passa, né? Tanto que eu tenho a tela de apoio ali justamente para mim tentar educar ao máximo o meu paciente. Então... Isso é fundamental, né? O que eu implementei e vi uma mudança muito grande com os meus pacientes em relação a monitorar semanalmente, e acompanhar de fato. Porque assim eu consigo entender as dificuldades dele, porque às vezes a pessoa ela vai lá, pega uma dieta de internet, ela faz, depois desiste, ou ela passa um profissional. E eu tenho pacientes que já passaram por profissionais maravilhosos. Então, o que na prática eu tento? Tá, o que eu posso fazer de fato para ajudá-lo? Então, eu acompanho, eu entendo qual a dificuldade. A Thalita tem os filhos, a rotina dela é puxada. Será que se a gente seguir essa linha, ou para você vai funcionar melhor dessa forma, a gente adapta. Por isso que a dieta é individualizada. Eu faço isso, eu dou meu WhatsApp pro paciente, eu tenho que fazer... Outra coisa também que acho que a gente tem que estar junto. Levando em consideração isso que a Maíra está falando, isso de acompanhar, eu também, hoje, como eu estou um pouco mais no online, eu tento acompanhar também, assim, semanalmente os alunos, porque faz muita diferença, tanto na motivação para eles, para adesão ao exercício, enfim. E outra coisa também, inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial hoje está montando treino maravilhosamente bem melhor do que muitos profissionais, está montando dieta melhor do que muitos profissionais. Então, qual que é o diferencial desses profissionais? Tanto da nutrição, da medicina, da educação física. Então, eu acho que essa proximidade com o paciente, com o aluno, tem que estar... Pegar na mão e falar, tô com você. E é isso aí. E é meio que carregar. Você ensina, você educa, mas você tá ali. Opa, tô aqui. Escorregou? Tamo aí. Exato. Então, e aí entra o que eu te falei, de mostrar as pequenas evoluções também. E daí comemorar com ele, mostrar as e vai tentar... Tem ido bem, mas é um outro fator que aí, né, vem surgindo, que é a inteligência artificial, que aí a gente fica. E aí, veio para ajudar ou para atrapalhar? Então, eu acho que a gente tem que usá-la a nosso favor. Mas, e tem muitas funções que dá para usar a nosso favor. Com certeza. Só que às vezes o paciente ele acha que ele está fazendo certo e falta... Não, então, e até vai faltar esse feeling aí. O feeling do profissional. Exato, esse entendimento. Quando chegar um paciente com uma diabetes, por exemplo, vai dar ali uma dieta, o site GPT, vamos colocar, vai dar uma dieta. Mesmo. Mas aí, e depois, e aí, se der um BO, quem vai socorrer? Eu tenho vários... Mas
fica Quem aquela vai? questão de que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Mas não faz, porque precisa de alguém para auxiliar. Pra uma Sim, condução. é um acompanhamento. Pegar na mão, é um caminho. acompanhamento. Exatamente. Por isso que eu acho que o Não é profissional só- nunca vai ser substituído. Não é vai só ser. uma dieta, não é só uma medicação, não é só Nunca uma foi. prescrição de treino. Aliás, não é só tem isso. muitos profissionais que ainda trabalham assim, mas Sim, esses vão mas ser é- substituídos mas e é já isso são que eu tô sendo. falando. Já estão É, sendo substituídos pela inteligência artificial. Exatamente. E a gente entrar com um diferencial. Eu tenho buscado cada vez mais esse caminho. É ajudar de fato. Sim, sim. Porque, e Ser isso, útil. toda a minha história, toda a minha trajetória faz com que eu tenha um maior nível de empatia pelo paciente, porque eu Você sei que viveu é aquilo. difícil, eu vivi, eu sei das dores, dos traumas, então, quando ele fala, não, é difícil, eu entendo, e eu quero de fato ajudar. O paciente fala, olha, eu vou no banheiro tantas vezes, ou eu tenho um perfil mais constipado, eu já falo, opa, quero te ajudar aí. Então eu acho que o profissional ele não vai ser substituído, porque a inteligência artificial ela não vai ter essa sensibilidade, ela não vai entender ali as dificuldades, olhar toda a questão de rotina, comportamento familiar, que pesa muitas das vezes para o paciente, e ela costuma errar também em relação à Sim. estimativa, porque é algo muito genérico, é muito macro. Muitas das vezes a gente consegue tirar um paciente do efeito platô, aquele paciente que está estagnado, por exemplo, começou a emagrecer, emagreceu muito e parou, de repente, às vezes aumentando Sim. ingestão calórica, por exemplo. Então, falta essa questão... Pelo menos ainda, né? Ainda. Vamos orar comigo. Acho Vejo como difícil. um malefício, porque as pessoas precisam de pessoas. Sim. Eu acho que Eu sempre concordo. a gente vai ter alguém para programar também, né? Eu acho que sempre falei isso. Se você sabe usar a seu favor... É um aliado. Exatamente. Era igual sim, você... é isso. Há um tempo atrás, você conta a calculadora. Né? Todo mundo ia ter que fazer conta no papel de pão para o resto da vida. Então, eu acho que a gente tem que sempre se adaptando. Profissões vão sumir, com certeza. Coisas úteis, né? Repetitivas. É muito melhor, porque ela não erra, justamente isso. Né? Ela não falta, ela não tem, né, filho para ficar com licença gravidez. Então, tem toda uma questão que realmente a gente tem que se adaptar. E é a quarta... quarta revolução, vamos botar a quinta, porque a gente veio, todos são os processos com profissões que somem e a gente tem que ir se adaptando. Eu acho que também, eu estou bem junto com vocês nesse Mas sentido. emagrecimento, todo mundo... Não, sempre vai ter esse processo também, eu acho que de Exatamente. adaptação, e eu acho que a gente tem que estar sempre à frente. Eu acho que isso aí tem que estar realmente... Eu não duvido de nada, porque eu também achei que há um tempo atrás não faria o que ela faz hoje. Né? Então, Sim. É bizarro. é bizarro você ver um chat GPT trabalhando. Exatamente. Então, você fala, caramba, Mas como é que isso há um ano atrás não era feito? Não, você pega a dieta do paciente, tipo uma dieta, joga ali, ela vai te dar quanto Tudo. da semana que você tem que comprar nas compras. Não, e hoje tem ainda a Pelo possibilidade mês, de quanto você comprar? o meu hoje já conversa comigo igual eu falo com ele, cara. Até Você divertido educa ele ali. também, né? É até divertido a um certo ponto. E aí, meu chapa, o que nós vamos fazer hoje? Então, eu falei, Não, mas organiza bastante a minha vida. não, Sim, facilita eu não faria muito. eu não faria, sei lá, um sexto do que eu faço hoje se eu não tivesse inteligência artificial trabalhando a meu favor. Então hoje Aliados. eu tenho Não, vários robozinhos. É usar a seu favor mesmo, extrair todo o potencial ali para fazer você o diferencial também. São recursos, são Recursos, ferramentas que a gente ferramentas. consegue disponibilizar. Mais uma coisinha dentro da nossa caixinha. pacientes, É, para né? acompanhar, E eu porque acho às vezes isso- você não vai dar conta de fazer sozinho. E a então, gente, exatamente, a gente não consegue acho- usar não de uma acho forma malefício. mais benéfica, porque ele vai trazer informações genéricas. E o profissional consegue filtrar aquilo Refinar. melhor, refinar. Então, se você usa, entrega para o paciente, usado por ali também, é uma ferramenta a mais, né, que todo profissional pode ter. Agora, realmente, a gente está chegando ao final. Eu queria que vocês deixassem as considerações de vocês finais e também fizessem aquele jabá. Bota ali o nome do consultório, o nome da clínica, né, pro Instagram, para o pessoal seguir aí as nossas super convidadas. Infelizmente, eu ficaria aqui por mais horas, mas a gente está na hora de dormir, que amanhã tem que treinar, né, gente? Tá cedo. Então, a gente estamos aí para os... Estou aqui pensando que meu celular estava aqui só vibrando. Ixi, Mãe, onde aí. você tá? E é uma figura também, quem quiser acompanhar lá no Instagram da ele, o filho dela é uma figura. Ali é. Figurinha. Todo ano, quem quiser. Fala Pode igual- passar lá em casa. Meu pai fala, eu vendo, mas eu não sei se eu entrego.
Então podem deixar as Pode, considerações pode, finais de gente. vocês. Muito obrigada pelo que convite. agradece. É uma honra e é um prazer essa troca de conhecimento, porque Sim. eu aprendo muito também com vocês. Obrigada. E a mensagem final é viver o equilíbrio, entender que as suas emoções elas vão ser determinantes, né, nas suas escolhas. O processo de emagrecimento ele não vai ser linear, mas é possível que você consiga ter resultados definitivos. E hoje eu trabalho com acompanhamento porque é o que eu acredito. Falo bastante também sobre isso nas redes sociais. Vou deixar meu Instagram para vocês, Maíra Nutri. Acho que é isso. Acho que a gente falou bastante sobre sono, a dieta, exercício, que são os pilares Perfeito. da nutrição integrativa funcional. Que ficou refinado esse nome. Chique. Que chique. Ficou Não é chique. funcional integrativa, integrativa funcional. Faz. Pô, eu agradeço muito, sabe que eu sou sua fã. E- Gosto muito do seu trabalho. Eu sempre Muito falo que eu obrigado. não tenho concorrentes, eu tenho colegas. Às vezes, gente, alguém pode me ajudar? Eu vou mandar mensagem pra alguém aqui. Às vezes eu mandava pra você, às vezes eu mandava pra... Enfim, acho que pessoas pra agregar, pra somar. E a gente fazer sempre essa multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar. E você, poxa... Agora eu conheço a Maíra, pô, ela trabalha com tiroidite Hashimoto, pô, por quê? Vou mandar pra ela, vou me ajudar, vamos Claro. trocar uma ideia. Então, quero agradecer pelo convite. Achei que você não ia me convidar. Tá? Não, não, já te devia, já falei lá desde o início, ó. Verdade, Eu fui também convidado pro dela, então falei, ó, você tem que estar lá, é obrigação, não é nem um convite, é uma convocação. Sim. E é isso, gente. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre mim, é só lá no meu Instagram, doutora Thalita Fernandes. Legal. Pessoal, queria agradecer vocês que ficaram com a gente aqui. O episódio, né, tá indo ao ar amanhã, a gente tá gravando hoje à noite aqui, amanhã ele já tá no ar. Então eu queria que você seguisse o canal e também acionasse o sininho, que é bem importante pra gente, pra você ser notificado a cada novo episódio, né? Toda sexta a gente tem um episódio, a gente vai voltar agora pros episódios semanais. A gente tava com um boom de episódios porque a gente foi pra dentro do Conecta e fez vários episódios, então a gente tava fazendo até 2 por semana, mas agora a gente volta pra grade normal, um episódio por semana. Então, se você gostou do episódio, se você achou interessante, se você conhece alguém que tem lipedema ou que quer ouvir sobre a saúde da mulher, vai no aviãozinho, manda esse link para essa pessoa, que a gente está aqui justamente nesse canal querendo levar informação de qualidade e saúde para mais pessoas. Porque quanto mais a gente divulgar saúde, melhor a gente vai tratar obesidade e essas doenças relativas a isso com mais facilidade. Então, muito obrigado.